Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começando mais um Puramente Podcast, o nosso podcast de saúde mental de toda semana, onde a gente traz informações, porque a nossa mente tem que estar bem, para que o nosso corpo possa estar bem. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, né? Vocês vão conhecer aqui, a gente vai falar sobre muitas coisas. Já conversamos um pouco aqui, né, Tualá? Sim. Tem muitas coisas que vocês vão ver que vocês de repente estão fazendo e coisas simples que podem te levar para ter uma saúde no corpo que vai refletir na tua mente. Então, bem-vindos. Obrigado pela audiência. A gente está aqui iniciando nessa sexta-feira com muito amor no coração, com muita saúde, energizando. Vamos falar sobre isso, porque eu quero ouvir também o que ele tem a ver, falar sobre a questão da taurina também. Enfim, gente, a gente iniciando aqui hoje. Quero lembrar, né, que o nosso podcast está voltado diretamente para a saúde mental. E saúde mental, ela está aí. Nós temos várias coisas para falar. E o nosso convidado de hoje vai trazer muitas informações para a gente. É uma pessoa que já andou aí pelo mundo e conhece muitas coisas, né? E ao meu lado, quem está? Tô lá, Carolina. Vocês já me conhecem. Eu sou psicoterapeuta, psicanalista, escritora, bailarina, mentira, só pra dar um charme. Bailarina também, tá lá? Sim, eu fiz balé clássico. Criança pianista, toco cello, faço café. E sou também formada em Direito. Olha, eu vou falar uma coisa, gente. Thalá, desculpa te cortar, mas quem acompanha a Tualá lá no Instagram, ela faz uns stories e ela começa com um café, umas canecas bonitas de café. E aquele, nossa, é uma delícia. Eu sou barista. E eu gosto de café, viu, Tualá? Você gosta? Vamos perguntar pro nosso convidado como é que é essa coisa do café, da cafeína. Né? Que tem muito aí tabus, Cafeína é substância, coisas. tudo é substância. Tudo é substância, né? Substância. E é isso. Acho que é isso, né? É isso. Vamos lá? Apresentar. Vamos. Eu posso começar? Sim. Porque eu fiz um curso lá pela Unifesp, inclusive. Então, ele é médico formado pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Possui diversos títulos de especialização, mestrado e doutorado. Ó, que maravilha. Ele é professor de medicina, titular e assistente em 3 universidades importantes aqui em São Paulo. Palestrante com dicas de saúde e de alimentação. E que nós vamos explorar bastante hoje, né? Pioneiro na conquista da certificação de qualidade internacional em suas clínicas. Auditada pela, olha o meu inglês, British Standards Institution, é isso? Então acertei. Ei, tô bom com o meu inglês. Pode falar. Autor do livro, adorei o nome, Você é o que você come. É isso ótimo, é real. isso. E é a favor da medicina preventiva, que eu acho, né, deixando as brincadeiras de lado, realmente prevenção é tudo. Nós estamos aqui hoje, nosso convidado, Dr. Carlos Machado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de estar aqui. Parabéns pelo programa, pelo podcast. Obrigado, doutor. E a gente tem muita coisa. É muito mais interessante a gente não ficar doente, né? Eu sempre aprendi perfeito. assim, cara, para que eu tenho que tratar de doente se eu posso ensinar as pessoas a não ficarem doentes? E isso é que tem a ver com a questão da prevenção, né, doutor? Olha, vamos pensar o seguinte, imagina no dia que você nasceu, teu papai e tua mamãe compraram um carro, um Fusca, um carro qualquer, 0 quilômetro, e deram para você e falou, filhinho, esse carro vai ficar com você até você morrer aos 99 anos. Ó. Como é que você cuidaria desse Fusca, desse carro, né? Um Opala, um carro antigo. Eu gosto da ideia do Fusca, né? Porque o Fusca então você vai ter que cuidar desse Fusca com muito mais carinho, para não enferrujar, para a dobradiça não ficar enferrujada, para o motor não fundir, né? Para a suspensão ficar boa, para a pressão dos pneus continuar bem controlada. E ele vai ter que durar 99 anos. Sabe o que vai acontecer? Esse carro vai ser valioso daqui a 99 anos. Ele vai estar andando, ele vai estar passeando num desfile de carros antigos e valioso. Aí eu pergunto, você tem um filho, você explica para o teu filho que ele vai durar 99 anos hoje? Porque a gente está durando 80, 90 anos facilmente. Pois é, aumentou, né, essa questão. A expectativa de vida, mesmo quem cuida mal, está demorando para morrer. Agora, aquele carro que você ganhou, você leva a cada 3 meses, 4 meses na oficina para ver o óleo,
né? Ver como é que está o filtro, como é que está a vela, aquelas coisas que tem no motor, como é que está a pressão dos pneus. Você lubrifica o carro, você bota um combustível para alimentar o motor, um combustível de boa qualidade, né? Um combustível com aditivos, com lubrificantes, com antiferrugem. E você cuida daquele carro a cada 3 meses tranquilamente, né? Para que ele dure 99 anos, porque você não pode trocar. Uhum. Aí eu pergunto, você leva a tua família para fazer uma revisão da saúde a cada 3, 4 meses? Pois é. Eu vou usar o meu exemplo, né? Eu não posso usar o exemplo de outras pessoas, vou usar o meu exemplo. A última vez, e assim, vão falar assim, poxa, Moreira, você trabalha com saúde, né? E fala de saúde mental, mas assim, eu acho que a última vez que eu passei, que eu orientei a família, tem mais de 8 meses. Então é importante que essa manutenção ela seja um tempo menor, doutor? Na realidade, assim, o globo terrestre, onde a gente vive, muda o clima a cada 4 meses. Sim, que são as Primavera, estações, verão, né? outono e inverno. Sim. Ok. Nosso corpo muda a cada 3, 4 meses. Ele acompanha praticamente tudo. essas Então, intempéries. a cada 3, 4 meses, muita coisa mudou. Aí eu fiz os exames há 1 ano atrás e estava tudo bom. 3 meses depois já não é diferente, já não é igual. Uhum. Então, a cada 3, 4 meses, nosso organismo muda, nosso sistema muda, nosso lixo muda, tudo muda. E eu preciso fazer uma revisão preventiva, né? O avião que você quer viajar tem revisão preventiva. Uhum. Né? Você vai sair com o teu carro, além de você ir cada 3, 4 meses na oficina, você faz uma revisão antes de viajar. Né? Você tem um táxi, você cuida dele porque é o teu ganha-pão. Sim. Então, as pessoas não cuidam da saúde adequadamente. Cuidam do cabelo. Toda semana você vai no cabeleireiro. Com certeza. Né? Por mês, você gasta muito mais no cabeleireiro de 1 ano do que você vai gastar numa cirurgia eventual de uma apendicite, por exemplo. Por falta de cuidado. Por falta de cuidado. Então, 80% das doenças que existem na medicina hoje, 80% é evitável. Isso não sou eu que falo, a Organização Mundial de Saúde, as grandes universidades de medicina falam, 80% do que existe de doença é evitável. Uhum. Se todo mundo se cuidar a cada 3 meses, mas eu não tenho nada, por que eu vou no médico? Exatamente para não ter nada. Por quê? É o médico, é o bom clínico geral, é aquele médico que vê você de ponta a ponta. Né? Uhum. Não, eu vou no especialista do dedinho, mas ele não vai olhar o dedão. Sim. Então, eu estou falando do médico com M de medicina. Então, o médico que olha você da cabeça até o dedão do pé, a cada 3, 4 meses, ele vai detectar pequenas flutuações no teu sistema de saúde, nos teus órgãos, na tua parte metabólica, e ele vai ajustando. Como o mecânico, a cada 3, 4 meses, ajusta o motor, vê a rotação, vê o óleo, vê a pressão, ou seja, vê se o filtro... Está tudo bem. Mas você não reclamou do carro. Mas você levou no mecânico para fazer a revisão. Sim. Você não reclamou que o avião está ruim, mas você faz a revisão do avião. Essa é a visão que a gente precisa transmitir. Levar tua família ao médico a cada 3, 4 meses não é porque está doente. É para você não ficar doente e evitar 80% do que vai acontecer. Que poderia ser tratável se detectar. Inclusive o câncer. Inclusive o câncer, né? Inclusive. A gente vai chegar lá. Eu queria só perguntar uma coisa para o senhor. O ideal, então, é que a cada 3 meses eu vá a um clínico geral para que ele possa fazer, como diz o nome, uma geral e aí sim me encaminhar para os especialistas? Isso. Seria isso? Ou eu sinto... Desculpa, doutor. Eu sinto uma dor de cabeça, eu acho que eu estou com a pressão alta, vou num cardiologista. O ideal, então, o que o senhor aconselha, né? A experiência do senhor, aconselha não, né? O que o senhor sugere é que vá a um clínico geral e dali ele faça um check-up, é isso? Seria Imagina isso? você pegar teu carro, você leva numa oficina mecânica chique, bonito, e o mecânico fala, já dei uma revisão aqui, mas eu só vi o motor. Aí você fala, mas e os freios? Não, eu não vi. Não é minha especialidade. Entendi. E alinhamento e balanceamento? Eu não vi, não é minha especialidade. Mas o senhor viu a pressão do pneu, se está com pressão alta, pressão baixa? Eu não vi, não é minha especialidade. Aí ele manda você para 5 especialistas. Você sai com aquele teu carro e vai mais em 5 oficinas diferentes. Qual é o ideal? O que a medicina me ensinou há 45 anos atrás. A gente faz 6 anos de faculdade, manhã, tarde, noite, plantão, dia sim, dia não, para sair dos 6 anos
uma carga horária gigantesca, que ninguém, não tem nenhum outro curso na área de qualquer curso que tem tanta carga horária. Exatamente. E você sai depois de 6 anos e ainda precisa fazer mais 4 de residência médica, que é manhã, tarde e noite, são 100 horas por semana de atividade. Por semana. Na minha época era isso. Sim. Para você sair, são 10 anos de faculdade, considerando a residência. Com a especialização. Aí, a residência, você ainda tem que sair como clínico geral. Porque os 2 primeiros anos de residência é de geral. Então, a gente fala muito na faculdade de medicina assim, eu quero formar médicos, mas eu vou precisar de alguns especialistas. Mas quem precisa do especialista sou eu, médico. Porque eu vejo você do cabelo até o dedão do pé. Se eu encontrar algum problema e eu percebo que você tem um pequeno problema, eu posso resolver, ou eu posso pegar meu telefone, ligar para o especialista daquela área e falar, olha, eu estou aqui atendendo esse meu amigo, esse paciente, e eu descobri isso daqui. Esse especialista vai dar uma opinião e me orienta. E, eventualmente, ele vai falar, deixa eu dar uma reavaliada, mas o médico continua sendo você, doutor Machado. Entendi. Então, o médico é aquele que cuida de você de ponta a ponta. E como ele tem uma continuidade, ele vê você a cada 3, 4 meses, ele te conhece, ele percebe coisas Se que tem você alguma não alteração. Quando você faz o que o pessoal faz hoje, né? O indivíduo entra na faculdade de medicina, ele já entra e fala, eu vou ser especialista do dedinho. O outro entra e fala, eu vou ser especialista do dedão. Ah, eu vou ser especialista da ponta da orelha. Ele não sabe medicina. Que é totalmente diferente, né? Isso não é medicina. Ele está querendo ser... O especialista é importante? É. Mas ele precisa do médico. O médico é o clínico geral, é o pediatra. Eu tenho 2 especialistas em medicina, com M. Um pediatra bom e um clínico geral bom. É óbvio que eu posso e devo ter o suporte dos especialistas, né? Mas quem faz o diagnóstico de uma apendicite? O clínico. Aí ele chama o cirurgião. Quem faz o diagnóstico de um câncer? O clínico. Aí eu chamo o oncologista. Mas o clínico geral continua sendo o médico do paciente. Entendi. Senão, o oncologista trata o câncer e esquece da pessoa. Né? O cirurgião cardíaco trata o coração e esquece da pessoa. E aí as complicações vêm. Que é a analogia que o senhor fez da questão do Fusca, Do carro. de que para que ele possa durar mais tempo, ele precisa olhar em todos os aspectos, né? Olhar todas as peças, todo o funcionamento, uma coisa mais global, porque somos assim, né, doutor? E a nossa mente também tem que estar boa para que as coisas funcionem também no resto do corpo, né? O senhor falou da questão de hoje, eu vou ser especialista nisso, naquilo, e eu escuto muito isso, né? Na opinião do senhor, banalizou essa questão da medicina? Está uma coisa menos enfatizada nessa questão de olhar para o ser dessa maneira como o senhor estudou, né? E o senhor é especialista. O senhor acha que teve essa banalização? Está uma coisa mais ou menos cuidada? Como é que é a opinião do senhor em relação a isso? O que veio acontecendo é assim, hoje nós temos mais de 300 faculdades de medicina. Pois é. A gente precisaria de 50, né? De boa qualidade. Aí a gente tem mais um monte de faculdade de medicina na América Latina inteira que vem tudo para cá. Sim. Né? Então eu tenho muita gente com diploma ruim. A Ordem dos Advogados do Brasil reprova 80% de quem fez faculdade de Direito. Minimamente, né? Minimamente. Porque é muita Na edição. realidade, eu uso muito nas minhas palestras que em dezembro de 2007, dezembro de 2007, faz tempo. Sim, foi quando eu me 15 formei em anos, Direito. Em dezembro de 2007, houve uma prova da OAB em São Paulo, capital, que reprovou 97%. Eu participei Ou seja, na cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante da América Latina, Sim. é a cidade mais rica, Sim. onde tem as maiores faculdades, as melhores faculdades, inclusive de Direito, Sim. 97% dos estudantes de Direito que se formaram foram reprovados em 2007. Fazem quantos anos? 15 anos. É muito tempo. Sim. E isso na cidade mais importante. Hoje, a Ordem dos Advogados reprova 80%, 90%, porque afrouxou. Se eu fizer uma prova para medicina, se eu fizer uma prova para pedreiro, para manicure, para Sim. marido, 90% vai ser reprovada. Vai Sim. ser reprovada. O que acontece? A gente deveria fechar essas escolas e não permitir que pessoas paguem um curso para depois serem perceber que reprovadas. são ruins. Eles são ruins por culpa deles, não. Talvez por culpa da faculdade. Da instituição. A medicina permitiu uma outra coisa. A visão de que o clínico geral é um cara ruim. Não, é o contrário. Ele é o melhor médico.
né? Quando eu entro numa orquestra sinfônica, ninguém vê muito orquestra, mas a orquestra sinfônica são 100 pessoas especialistas. O melhor indivíduo da orquestra sinfônica é o maestro. Sim. É o clínico geral. Que conhece tudo, Que conhece todos tudo. os instrumentos. Num time de futebol, eu tenho lá 10, né, 11 jogadores em campo, mais 11 no banco. Quem é o melhor cara no time de futebol? É o técnico. Se não tiver um bom técnico, Sim. você pode ter um monte de especialista bom em marcar gol, mas o time não ganha. Se não souber colocar o time em Esse é o campo, né? clínico geral. Mas o clínico geral ficou desvalorizado, ganha pouco. O pediatra ganha pouco. O dermatologista hoje ganha mais. Então o pessoal foi para a área que dá dinheiro. Eu vou para estética, eu vou para cirurgia, Plástica. eu vou para plástica. E o povo brasileiro aprendeu a valorizar o especialista e não valorizar o médico. Por isso que você tem muito erro médico. Você tem dor de cabeça, eu vou no especialista da cabeça. E a causa é um rim doente. Eu tenho dor de cabeça, eu vou no especialista da cabeça e a causa é um fígado doente. Faz tudo. Eu tô com dor de cabeça, eu vou no médico da cabeça e a causa é um estômago doente. Eu tô com dor de cabeça e você vai no médico da cabeça e o teu problema é intestino preso. Ou seja, você não foi no médico. Que de repente é uma coisa simples Às e pode vezes, se levar sim. para o extremo que não há Exato. necessidade e perde-se tempo, inclusive, Então, de detectar isso, né, doutor? E a coisa vai crescendo, evolui, Sim. de repente é um câncer, que nem Mas como também- a gente estava conversando antes, né? Porque ele atuou num dos maiores hospitais de Nova York, né? De O tratamento. meu pós-PHD, né? Eu sou PHD. E eu trabalhei como o coordenador de clínica médica do Hospital do Câncer aqui em São Paulo, Sim. nos anos 80. Sim, Não existia clínica, existia só o oncologista. sim. E aí a gente começou a montar um time de médicos clínicos Sim. para atender o doente. O doente é uma coisa, o câncer é outra. E aí eu fui para Nova York no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é o maior hospital de câncer no mundo, mantido pela Rockefeller Foundation, ligado à New York Rockefeller. Hospital, à Cornell University, e fiquei lá 3 anos trabalhando com o paciente com câncer. Eu não trato câncer, mas eu cuido do paciente. Você individualiza o Então, paciente. o câncer fica com o Sim. especialista, Aham. o paciente fica com o clínico geral. Né? É óbvio que eu também tenho especialidades. Eu me formei em nefrologia depois. Né? Fui professor titular de nefrologia. Fui um dos primeiros a ter título de terapia intensiva, então atuei nisso. Fui o pioneiro na América Latina a ter certificação internacional de qualidade pela British Standard Institution. Não existia na área da saúde certificação de qualidade. Hoje todo mundo quer ter um diplominha de certificado de qualidade. Mas em 1997, 98 não existia isso. E para que tudo isso? São especialidades. Mas a minha formação e a minha base continua sendo no meu consultório de clínica geral. Porque eu consigo ver a pessoa por inteiro. E sempre batendo na tecla, olha, você vai poder viver 99 anos. Você quer terminar os últimos 10 anos na cama e alguém te dando banho? Ou você quer terminar os últimos 10 anos trabalhando, fazendo as tuas coisas, passeando, viajando? Ativo. Vivo. Né? E hoje isso é uma realidade muito grande no Brasil, né? Eu acho que o que falta, na minha opinião, é informação. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: não é uma questão de cultura, não é uma questão de informar isso para as pessoas, isso que o senhor está falando, que a gente está falando aqui, que não é procurar, como a Tola até falou, né, um dermato, porque o meu rosto vai ficar legal, aí a minha mente fica legal, porque eu vou me sentir mais bonito. Mas isso que o senhor está falando, não é uma questão, de repente, doutor, não sei qual a opinião do senhor, de informar a população dessa necessidade de procurar esse especialista, o clínico geral, que é visto de uma maneira, né, às vezes até deixado de lado, a gente nem escuta muito isso, Por né? conta dos Eu vou trazer uns exemplos de algumas situações dessa, Certo. né? É uma questão também de cultura. Eu acho que, na minha opinião, falta informação, né, dos órgãos competentes, né? Nem diria, não sei se do Conselho Regional, enfim, ou do próprio governo. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Porque o público não sabe, né? Hoje a gente está trazendo essa informação e que bom que o senhor está aqui falando sobre isso, a importância de procurar um clínico, porque ele vai levar para as outras coisas, porque perde-se tempo, né? A primeira coisa é assim, a manada de qualquer grupo vai para onde tem o dinheiro. Tá. A manada de estudantes vão atrás do diploma que dá dinheiro. E quando o indivíduo entra numa faculdade de medicina, o custo de de formar um médico é de quase 10 milhões de reais. Um médico. Um médico.
Mesmo que você entre numa faculdade, como eu fiz, uma federal, Escola Paulista de Medicina. Sim. Eu não paguei a faculdade, não, mas os livros que eu comprava custavam R$1.000 há 45 anos atrás. E assim, as faculdades de medicina são ruins hoje? São, como todas as outras faculdades, a gente precisa melhorar a qualidade da faculdade. A segunda é fazer com que a faculdade mostre para o estudante que ele precisa ser médico antes de ser especialista, médico clínico geral. A terceira é que o sistema de saúde pague por esse médico. É muito mais barato para o sistema de saúde que eu tenha médicos bons cuidando de todo mundo para não ficar doente. Porque o custo é maior, né? Depois que fica doente do tratamento. As empresas de convênio não valorizam o médico clínico geral. O governo, o Ministério da Saúde não valoriza o clínico geral. Resultado, o salário, o ganho desse clínico geral, desse maestro da medicina, desvalorizou. Então ninguém quer ser maestro da medicina. E resultado, as pessoas estão ficando muito mais doentes. Então, é muito fácil você falar, não, mas nós precisamos ensinar o povo. Falar, olha, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma plantação de rosas no meu quintal. Ou ela tem uma plantação de flores numa fazenda que ela tem. De tulipas. De tulipas. Aí a gente vê que a rosa está ficando feia. A pétala está feia. A tulipa está feia. O pé de brócolis está murcho. Um pé de milho numa fazenda que ela tem está murcho. O cabelo está feio. O dente do milho não está ficando bonito. Como é que eu resolvo isso na fazenda? Ou na plantação de milho, ou na plantação de rosas. Eu vou lá chamar o esteticista para cuidar da pétala? Eu vou cuidar do shampoo do cabelo do milho? Ou eu vou adubar o milho na terra, diferente? você vai na terra. Eu vou dar mais água, eu vou dar mais alimento de boa qualidade, porque esse pé de milho vai recuperar, a pétala da rosa vai mudar, e eu começo de dentro para fora a mudar a pele, o cabelo, a unha e tudo mais. Ótimo gancho. Essa é a vida. Sim. E isso existe. É isso que a medicina verdadeira está ensinando. Mas a maioria dos médicos fazem isso? Não. A maioria dos médicos quer que você fique doente. A gente tem 3 grandes inimigos hoje no mundo. 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo é a alimentação. É o adubo ruim, né? Quando eu vou nutrir o pé de milho para que ele tenha um cabelo bonito, um pé de milho forte, que resista a pragas, a doenças, a tempestades, é um bom adubo. E hoje, com essa guerra mundial, está todo mundo preocupado com adubo. Sim. Né? Então, o bom adubo não está no mercado e na padaria. O bom adubo está lá na época do Adão e Eva. Tá. Né? Eu sempre ensinei a dieta do Adão e Eva. O que Adão e Eva comiam? Depois a gente fala. Vamos falar. Mas o que acontece? Se eu adubo direito, se eu alimento direito o pé de milho, ele vai estar melhor. Então, o primeiro inimigo que eu tenho hoje no mundo é a indústria alimentícia. Ela coloriu, é tudo mais bonito, é tudo cheiroso, é tudo agradável. E vicia, porque é basicamente açúcar, carboidrato, gordura, cor, bonito, propaganda, televisão, artista. E tem muita química. Então, quando você pega um iogurte hoje, tem um item, que é o leite, que virou coalhada. E eu tenho 30 itens, que são produtos conservantes, que você nem imagina o que tem ali dentro. Quando você pega um cigarro, você tem 5.000 substâncias tóxicas em qualquer tipo de cigarro, né, doutor? Em um cigarro. Não é um maço, mesmo né? no cigarro eletrônico. E aí, mesmo no cigarro eletrônico? Mesmo no eletrônico. Então, o que acontece? Aí fica aquela história, qual substância? Tem 5.000, escolhe qual você quer falar bem, qual você quer falar mal. Então, eu tenho o primeiro elemento que é, o combustível ruim vai estragar o motor do carro. Vai estragar o escapamento do carro. Você falar com o mecânico, ele fala, olha, a nossa gasolina é tão ruim que o Brasil é o campeão de troca de escapamento. Sim. E ninguém fala isso, por causa da gasolina. Combustível ruim. Então, o primeiro inimigo, a indústria do alimento ruim. O segundo inimigo é a indústria do remédio. Eu preciso de 1.000 remédios para resolver medicina. Tem 30 e tantos mil remédios. Em cada esquina tem 4 farmácias. Nos 4 bicos tem farmácia. E aí, propaganda de televisão é só remédio. O remédio é um veneno. Todo remédio é um veneno. Biqueira com CNPJ. Na mão de uma boa bruxa, aquele veneno vai ser um veneno. Sim. Na mão de uma bruxa boa, né? Porque tem bruxa má e bruxa boa, por exemplo, para brincar com... Sim. Na mão de uma boa bruxa, é um anjo salvando vidas com aquele remédio. Mas eu não preciso de tanto remédio. E eu tenho que ter uma boa pessoa receitando o remédio. Então, a indústria da farmácia
está matando mais gente do que a gente imagina. Uhum. E isso a medicina já provou, que é a iatrogenia do remédio usado errado, de uma maneira errada. Ou pelo balcão que está vendendo, ou pela televisão, ou pelo médico, ou pelo paciente. E o terceiro grande inimigo é o hospital. Fica em casa, espera ficar bem ruim e vem para minha UTI. Por quê? Porque aí eu quero dinheiro. A UTI é 10 mil por dia para sentar na cama. E o hospital quer você doente. Claro. E a pandemia foi uma coisa incrível. Nossa, temos uma doença nova que ataca o cérebro, o coração, o pulmão, o rim, dá trombose, dá um monte de Deu coisa. uma histeria coletiva. o Fica pessoal em foi todo casa, mundo assim. espera ficar bem ruim, aí vem para UTI. Quando você estiver Tem sofrendo algo de falta errado. de ar, corre. Tem algo errado. É. Ó, tá começando a cheirar queimado aqui. Espera chegar no telhado e chama o E bombeiro. aí a gente chama. Não, cara, se tá cheirando queimado, levanta, vai ver onde tá, joga um balde d'água. Ah, eu não sei se o balde d'água vai salvar o incêndio, mas é melhor tentar um balde d'água e chamar o bombeiro no começo Do que esperar que a casa pegar esperar fogo. esperar pegar fogo no corpo inteiro e Lógico. chamar o UTI. O senhor falou uma coisa muito interessante, doutor, da questão da prevenção e eu falei da questão da falta de informação. A semana passada nós recebemos aqui uma biomédica, a Priscila, que ela atua em Londres, né? E a gente levantou um assunto que paramédica, é isso, perdão, é uma paramédica, e ela levantou uma questão importante, queria a opinião do senhor. Ela falou sobre a questão de estudos, pesquisas sobre medicamentos e tal. E o senhor levantou uma questão da indústria farmacêutica, que a gente sabe, e não dá para a gente negar ou ficar falando que não existe. Existe, Claro, sim. existe. Existe lá acho que são os demonstradores, né? As pessoas que vão, os Nos consultórios. médicos E às vezes a gente tá aguardando, eles ficam entrando na frente, e às vezes a gente fala, pô, tô aqui esperando um tempo. Eles entram com as malinhas e aí deles. e tal. né? E a gente sabe que existe isso e é um comércio. E tô falando aqui dentro daquilo que eu conheço, o pouco Não que eu estamos conheço, falando porque mal, a gente está sabe. falando o que acontece. É só a minha opinião. a gente fala- E ela falou sobre isso, que por trás de alguns estudos, atrás de algumas pesquisas de medicamentos, no dia nós falamos especificamente sobre a questão da Covid, ela foi pesquisar sobre e tal, porque ela estava na Itália, então estava chegando em Londres, e ela acabou fazendo um desabafo e essa Viralizou. coisa viralizou e ela acabou indo atrás de pesquisa. Ela falou assim, tem muita pesquisa que é comprada, tem muita coisa que existem grandes empresas por trás que querem colocar isso no mercado. Essa questão de medicação, o senhor tem essa visão também, que existe isso, doutor, desses grandes... De pesquisas compradas, por exemplo. desses grandes produtores aí de remédios e tal, porque eu já vou dar a palavra para o senhor, só engatar mais uma aí, por favor. Eu ouvi uma vez, não sei o que o senhor acha disso também, que o Brasil é o único país do mundo que faz propaganda e tem oferta nas farmácias, né? Oferta para desconto em medicação. Então, duas coisas, né? O senhor acredita nessa questão de que existe por trás uma são palavras minhas, não são palavras do doutor, uma máfia aí para poder empurrar a medicação, e essa coisa do Brasil ser um país que tem ofertas, né? Liquidação de medicação? Então vamos pensar o seguinte. Voltando para a estatística divina. Ok. Eu tenho 5 dedos. Um é dedão. O resto é metida besta. Dedão é um só. Porque é ele que segura lá, né? Então, 20% da minha mão é o dedão. 20% dos indivíduos que se formam em direito aqui no Brasil conseguem ter o título de advogado. Sim. Em média. 20%. 20%. Em média. Se você pensar que estatística é soberana, e uma boa estatística é soberana, você pode reservar esse número para tudo. 20% de uns alunos numa sala de aula vão ser bons profissionais. 20% do que você quiser vai ser um pouco melhor, 80% vai ser ruim. A indústria farmacêutica ganha muito dinheiro. Sim. A indústria do alimento ganha muito dinheiro. Sim. E em tudo isso é comércio. Ninguém está vendendo porque quer agradar. Está vendendo porque quer vender. Porque precisa de dinheiro. Trabalhos científicos, trabalhos médicos, 80% são lixo. Em qualquer país do mundo, 80% do que você quiser pegar de trabalho científico são porcaria. Não serve para absolutamente nada. Está vendendo alguma coisa, está fazendo propaganda indevida de alguma coisa, está fazendo média, está fazendo política, está fazendo marketing. Né? Então, propaganda existe. Aí existe a propaganda do laboratório. Por exemplo, eu tenho 45 anos que eu estou na medicina, eu não tenho nenhuma caneta de laboratório, ninguém me visita. Legal. Porque eu nunca me vendi. Né? Quando eu faço trabalhos científicos, são trabalhos científicos que foram publicados, mas sem verba
de alguém me comprometendo. Então, existe conflito de interesse e a gente tem conflito de interesse na área médica também. Sim. Um jogador de futebol, ele escolhe o tênis e ganha dinheiro por isso. Claro. Sim. Na medicina também tem. O que a gente espera é que os professores de medicina não se vendam. Mas quanto ganha hoje um professor de uma universidade de medicina ou num bom pesquisador? A gente está vendo hoje, exatamente hoje em São Paulo. O salário dos bons pesquisadores em São Paulo é o pior do Brasil. Olha Você tem uma média? valores... Você tem uma média, doutor? 5 vezes menos. do que em relação a outros países. Para você ser professor titular numa faculdade hoje, você vai ganhar de 5 a 10 a 12 mil reais. Ai, que Não, o senhor absurdo. tá brincando, Quanto você não teve pode de ser. investimento, de estudo, Eu vou de fazer vida, de tempo? escova progressiva. Eu vou fazer. Claro, vai ganhar muito mais. É sério, Com doutor? certeza. É sério. De 5 a 12 Um mil pesquisador do Brasil, aqui do estado de São Paulo, pesquisador dos institutos como o Butantan, que é um instituto incrível, Sim. eles ganham 4 Extremamente bem conceituado, 5 né? vezes menos do que pesquisadores na área da agricultura, por exemplo. Para você ver, a desvalorização, Caramba, na verdade, meu. é a inversão de valores, os professores, os médicos, que são as pessoas mais importantes hoje, assim, pelo menos na minha visão, na sociedade, que são as pessoas que ensinam e curam, são as que menos têm reconhecimento do que, por exemplo, não desvalorizando as pessoas que trabalham com internet, não, de forma nenhuma, porque cada um tem o seu nicho, mas uma pessoa que faz uma dancinha e um app de dança, por exemplo, que monetiza muito mais e ganha milhões. Eu não estou desvalorizando essas pessoas porque todo mundo tem o seu valor. Eu estou falando sobre a questão da inversão de valores. Uma coisa que eu comparo, eu vejo muito assim, por exemplo, eu faço live no Instagram, no meu YouTube, agora no TikTok, já há 4 anos, por exemplo. Todos os dias. Todos Todos os dias. Parei de fazer sábado e domingo a partir de agora, de fevereiro. Todos os dias, por 40 minutos, meia hora, 1 hora, todos os dias. Falando de dica de saúde, eu não vendo remédio, eu não vendo receita maluca, eu não faço propaganda de laboratório, não tem propaganda de ninguém. Para eu conseguir ter no YouTube 12 mil pessoas e no Instagram 49 mil pessoas. Aí você pega uma pessoa fazendo dancinha 2 milhões de erótica, pessoas. É exatamente isso que a Tolá falou. Aí você chega numa universidade federal, numa universidade estadual, o salário de um professor hoje, pra você ter uma ideia, está praticamente o mesmo de 30 anos atrás. Praticamente o mesmo. Ou seja, os grandes professores de medicina, que na minha época, 45 anos atrás, quando eles recebiam para ser professor e ficar na faculdade o dia todo, à disposição dos alunos. Sim. E aí ele saía às 5 da tarde e ia para o consultório dele do lado da faculdade. Para poder Porque atender. o salário dele era suficiente para ele viver com a família dele, para ele participar de 4, 5 congressos por ano, para ele poder estar ensinando e estar bem atualizado. Hoje, se um professor for ficar 40 horas na faculdade, ele não paga o convênio médico da família. Nem os remédios. Porque hoje, qualquer um de nós com mais de 40, 50, 60 anos vai ter hipertensão, diabetes, vai ter algumas doenças que, mesmo cuidando bem da saúde, elas vão vir com o tempo. E isso custa R$1.000 de medicamento por mês. Então, os grandes professores abandonaram a medicina. Quem ficou Não tem estímulo, quem né? quer um logotipo aqui. Eu sou professor na faculdade XY. Nessa pandemia, o que a gente viu? Os professores não deram entrevistas. Quem deu entrevista foi o hospital particular. Verdade. É verdade. Verdade. Cadê os professores? Os verdadeiros Mas será que isso não foi... professores? Desculpa, doutor, mas será que isso não foi tendencioso, uma Foi. coisa da Fica mídia? em casa e espera vir para o meu hospital. Não é? Lógico. Tem uma coisa por Não. trás, teve uma coisa por Então, trás, tudo né? isso. Nós estamos o quê? A gente desvalorizou o professor do primário, o professor do ginásio, o A professor educação, no do geral. colegial. Esses caras deveriam ganhar 30, 40 mil Eu por também mês. acho. E não quem está sentado soltando bandido. A segunda coisa Concordo. é que eu deveria ter um salário alto para eu poder ter um professor bom para ensinar meu filho com 4, 5 anos. Sim, E o salário de R$40 mil ou de $10 mil, que seria o ideal. Sim. Né? E o professor da universidade também. Então, na realidade, o salário de professor deveria ser padrão, mas infelizmente não é. E isso fez com que os grandes professores virassem comerciantes, virassem qualquer outra coisa, menos professor.
É óbvio que tem professor bom ainda dando aula, mas a grande maioria que eu gosto desistiu da carreira universitária. Que pena. Como eu também parei de dar aula. Por quê? Porque se eu ficar dando aula como professor titular em uma, como assistente em outra, não paga as contas. E aí você começa a ter o quê? A medicina empurra você para a especialidade que dá dinheiro e não estimula você a ser o médico com M de medicina. Entendi. A verdadeira medicina preventiva é eu atender você 3, 4 vezes ao ano e cuidar para que você nunca fique doente. Raramente você vai para o hospital. E os bons médicos que eu conheço, como eu faço consultório. Quase nunca interno o paciente. E quando eu Trata interno, ali no consultório. exatamente, porque as pessoas cuidam da saúde para não ficar doente. Agora, se eu quero ganhar dinheiro, eu falo, não, eu quero você no hospital. Então é melhor você ficar doente. Então, a gente precisa inverter o Brasil como um todo. Educação acima de tudo, segurança junto, porque eu preciso de segurança para estudar. Claro. E o resto me perdoe. Me perdoe. Mas se eu não tiver o professor que eu falo é desde o berçário. Sim. Aquele professor cuida de um bebê que tá todo mundo trabalhando. Educação, Esses caras é que tem que ganhar segurança. bem. Sim, concordo. Como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Mas é assim na Alemanha. Né? É assim em Israel. É assim em alguns países na Suécia, do primeiro mundo. É verdade. O melhor salário é o do professor. O segundo melhor salário é o do policial, que ele protege todo mundo. E o terceiro melhor talvez seja da área da saúde. Mas quando o senhor fala, por exemplo, do policial, nos países, vamos dizer assim, de primeiro mundo, os policiais, eles são graduados, né? Eles fazem uma faculdade, eles têm uma formação. Eu não estou aqui também desmerecendo os nossos policiais, mas é uma diferença. Hoje sim. Por isso que eu bato na questão da cultura. Hoje né? sim, antigamente não. Antigamente não. Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, né? O senhor falou da questão aí, o senhor vem de uma escola, né? O juramento que se faz enquanto médico é Hipócrates, né? E é precioso isso, e eu conheço muitos médicos. Tem um médico que cuida da nossa família já há um tempo, né? Através do meu sogro e tudo. Eu não vou falar o nome dele porque ele não gosta que fale, mas ele é lá de Ribeirão Pires. Ele deve estar nos assistindo, que eu falei hoje que ia entrevistar, né, o senhor. Ele conhece por questões e tal. Mas ele pediu, não fale meu nome. E ele é um clínico geral. E ele conseguiu descobrir, através dessa maneira que o senhor falou, uma leucemia que o meu sogro tinha, e que se ele não tivesse descoberto enquanto clínico e ligando para outros especialistas, exatamente como o senhor falou, meu sogro viveu mais quase 15 anos e faleceu, porque aí não tinha condição, mas assim, ele descobriu algumas coisas interessantíssimas enquanto clínico geral, inclusive eu passo com ele às vezes, né? Já preciso voltar lá, inclusive. Mas o senhor vem de uma escola que dava essa importância e tal. Hoje, o que eu vejo, né? O que eu vejo? Tem a questão das cotas e tal, que ali, né, tem uma coisa que se reserva algumas coisas, algumas vagas e tal nas faculdades, mas a grande maioria que tem acesso por conta do custo muito alto são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas de famílias que conseguem bancar as faculdades e tal. E até o senhor falou, né? Hoje a gente tem 300 faculdades, não precisava ter isso. E acaba se formando maus profissionais. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Se você está entendendo como crítica, ok, tá tudo certo, é a minha opinião. E eu vejo, até porque eu conheço e já atendi pacientes desses 20 anos trabalhando com clínica, pacientes médicos que se transformaram em alcoolistas, usuários de cocaína, usuários de maconha. Mas por quê? Porque conseguem pagar uma faculdade, não participam ali, fazem festas horríveis e acabam expondo a medicina como sendo uma coisa muito... Mas no direito também é assim. Banalizada. Pois é, mas falando da medicina, eu acho muito complicado, porque assim, eu não sei se um dia eu vou precisar, né? Talvez não, né? Eu espero que não. Um dia estar na mão de um profissional que vai... Pô, vamos ter que abrir aqui para ver o coração do Moreira como está. Uhum. E aí essa pessoa, como que ela tá? Ela tá preparada? Eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso, né? O quanto tá banalizado isso. E eu vejo isso, e alguns até colocam no Instagram. Eu não sei se o senhor viu... Recentemente, uma estudante, ela foi até afastada de uma faculdade, ela colocou no Instagram que chegou uma senhora, que era 15 minutos que ela estava para entrar para o descanso, e ela disse que
atrapalhou o descanso dela e ao final, depois de algumas horas que ela tentou salvar uma senhora de 79 anos, ela colocou de novo no Instagram. Além de atrasar o meu descanso, ainda morreu e atrapalhou o meu descanso. De maturidade, né? Também. Isso é horrível, né, doutor? Para o senhor que tem tantos anos de experiência e a gente percebe o amor que o senhor tem na maneira que o senhor fala, é horrível isso, né? De novo, né? Estatística é soberana. Tem gente ruim em todas as áreas. Agora, que realmente, assim, a faculdade de medicina, ou todas as faculdades, precisam de uma peneira. Você tem que peneirar, né? Para separar o joio do trigo. Está na Bíblia. E isso se chama um bom vestibular. Hoje, você passa de ônibus na frente da faculdade e já está matriculado. Nós falávamos disso ontem. A gente falou ontem. Infelizmente, o Brasil virou uma fábrica de diploma na parede que não tem valor nenhum. Pois é. Né? E na medicina não é diferente. A segunda coisa é que para a família, para os pais, nossa, eu tenho orgulho que meu filho entrou na faculdade. Antigamente era o contrário. Então, você fala, é difícil fazer faculdade de medicina? É pesado? É muito pesado. Mas só tem rico fazendo faculdade de medicina? Não. Eu estudei em colégio do estado, sempre à noite, sempre trabalhei de dia. Ginasial e colegial foi feito à noite e trabalhava de dia. Na faculdade, eu tinha que entrar numa estadual ou numa federal, porque não teria o dinheiro para pagar. Para poder pagar. Mas no primeiro ano eu já estava dando plantão de bico à noite no laboratório, para pagar os custos dos livros. Os livros. Então, assim... Existe gente que quer fazer qualidade e que quer se esforçar. É óbvio que tem droga envolvida em todos os ambientes universitários? Não. Tem droga envolvida com 10 anos de idade. Se você tem uma aula que eu falo muito sobre drogas, né? O título é Tudo o que você quer saber sobre drogas. Que interessante. E as fotos são de crianças que morreram com 15, 18, 20 e 25 anos de idade, mas eles começaram a usar droga com 10. A maioria dos usuários começaram com 10. E que tipo de droga? Começa sempre com cigarro, com álcool, balada, vai para maconha, aí vai para as balinhas, porque hoje você tem uma série de balas ou papel arroz com droga. Então, é muito fácil eu comprar uma balinha, um drops, um tic-tac, que na realidade é droga dentro. E são isso os ácidos, é vendido na frente da escola. São os ácidos, segundo, essa criança que se envolve com droga, ela acaba sendo um usuário que precisa do dinheiro. E para precisar do dinheiro, antes de roubar, ela começa a fazer divulgação. Ela é uma marqueteira da droga. Sim. Então... Não é na faculdade que se aprende isso. Tem gente que chega na faculdade e aprende a encher a cara, aprende a ficar na balada, e eu acho um absurdo. Quem faz faculdade tem que ralar na faculdade, e não ralar no boteco. Né? Aí a culpa é da família, a culpa é da escola, que é permissiva, a culpa é da família, que é permissiva, e a gente está vendo que a televisão estimula. Hoje é muito mais bonito ligar a televisão e ver as barbaridades que a gente vê. Faz 30 anos que você está vendo a televisão e ensinar o povo que família não é necessário, que regras não são necessárias e que é bonito toda essa promiscuidade. E aí uma criança de 5, 6 anos vê aquilo e fala, acho que eu também vou. Quando ele chega no 10, com 10 anos, ele já está pronto para a vida. Está pronto para a droga que o mundo está fornecendo. Então aí está fazendo falta a família. Mas eu concordo que, independente da gente recuperar isso um dia, a estatística vai sempre dizer que alguns vão se esforçar e ser diferentes. Mas a maioria, infelizmente, acaba caindo no sistema. Sim. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta pontual sobre o seu livro Você é o que você come, né? Isso é uma realidade. Eu tenho um livro parecido, a gente tem uma filosofia bem parecida com relação à alimentação. Inclusive, eu comecei a observar nos meus atendimentos, quando eu atendi em clínica, que as pessoas ficavam parecidas fisicamente com o que elas ingeriam. É impressionante, a pessoa começa a ter o aspecto daquilo que ela ingere. E realmente é verdade, você fica com aquele aspecto. Qual que é a porcentagem das pessoas que adoecem, que desenvolvem patologias, todo tipo de patologia, inclusive o câncer, por conta da má alimentação? A porcentagem, em média. Olha, eu diria o seguinte, 100% das pessoas vão ficar doentes, ou ter câncer, ou ter infarto, ou ter derrame, ou envelhecer no rosto, envelhecer no corpo, envelhecer na pele, por causa do combustível ruim, a comida ruim. Então, assim, quando eu falo, a gente quer ter uma saúde boa,
Eu sempre falo, você tem 5 coisas para fazer para ter uma saúde de ferro. A primeira é, você é o que você come. Você tem que comer comida boa. Ponto. Mas não pode comer comida ruim? Pode. Bugiganga, lógico que pode. Eu posso comer churrasco, encher a cara, tomar uma cerveja, minhas caipirinhas e uma pizza. Tudo pode. Mas isso é um prêmio no final de semana. Se você lembrar do passado, filho, você vai fazer tudo certinho durante essa semana, você vai estudar, fazer lição de casa e no sábado você pode tomar tua tubaína com um pedaço de pizza. É o prêmio. Tubaína é maravilhoso. Hoje a criança começa de manhã ganhando bugiganga. A recompensa. Comida de latinha, de caixinha, suquinho, não toma água. Então, ela está se intoxicando com açúcar, com carboidrato, com gordura e com produto químico. De manhã. No intervalo da escola, bugiganga. No almoço, ela come o que ela quer e não o que ela precisa. Então, o combustível ruim, a alimentação ruim, é a base de toda a saúde futura que você vai ter. Inclusive é mental, porque inclusive é mental, porque você acaba... Tá tudo conectado, Tá né? tudo conectado. Tudo conectado. O cérebro faz parte do corpo. Então, se eu tenho cabelo ruim, o cérebro está reclamando. Se eu tenho uma pele que está ficando ruim, com celulite, com estria, o cérebro deve estar reclamando também. Se eu tenho um corpo que está ficando com diabetes, com ácido úrico, com colesterol, com triglicéride, com o rim falhando, com o fígado falhando, o cérebro também. A cada vez que o coração bate, ele manda, vamos imaginar, 400 ml, para facilitar. A cada vez que o coração bate, ele manda 400 ml para frente de sangue. Esse sangue está levando oxigênio, vitamina, nutriente, aminoácido, né? Adubo. Metade do sangue vai para 2 órgãos apenas. A outra metade vai para o corpo inteiro. Então, assim... A cada vez que o coração bate e manda o sangue para frente, vamos imaginar que isso é salário. A cada vez que o salário chega, 25% do salário vai para o cérebro. 25% do salário vai para os rins. Que são os 2 órgãos que o senhor falou. São os 2 órgãos que recebem 50% do oxigênio a cada batimento. O cérebro? Do cérebro e os rins. Tá. 50% das vitaminas, 50% dos nutrientes, 50% de tudo que é bom vai para o cérebro e para o rim. Aí imagina você pegar um corpo humano, tirar o cérebro e os rins. Os rins é o tamanho da minha mão. O cérebro é um pouquinho maior. Eu tirei essas 2 coisinhas, vai dar 1 quilo. Aí eu tenho 80 quilos. 79 quilos, que tem músculo, pele, esqueleto, coração, pulmão, vão ficar com os outros 50%. Quais são os órgãos mais importantes, se eu for imaginar dessa maneira? Cérebro e rim. Mas, ao mesmo tempo, tudo que tem no sangue, de lixo, de fumaça, de droga, de cocaína, de gordura, de fritura, de carboidrato, também vai para o cérebro. Tá circulando. Também vai, né? Tudo vai afetar o cérebro. É verdade que o intestino é considerado o segundo cérebro? Nós temos no cérebro 95, 100 bilhões de neurônios. É um pendrive, sabe um pendrive? Imagina que eu tenha 95 bilhões de pendrives aqui. Aí eu boto esses pendrives aqui na mesa e eles criam teia de aranha. Eles criam teia de aranha para se interligar. Então, são 95 pendrives interligados por uma teia de aranha que ele mesmo criou. São os neurotransmissores. Isso é o cérebro. São as ramificações. Sim. Aí, essas ramificações se comunicam através de choque e através de substâncias químicas que o cérebro produz. Certo. No abdômen, nós temos 6 a 7 metros de linguiça na barriga. Sim. Que é o teu intestino. Sim. Mais o fígado, mais o pâncreas, mais os rins. Sim. No abdômen tem 90 bilhões de neurônios. Uau! É o segundo cérebro. Por quê? 90 bilhões? Você entendeu, Moreira? Por que eu tenho tanto neurônio, tanto pendrive na barriga? Porque tudo que eu como, a língua já está sentindo e avisando o cérebro. Tá chegando açúcar, tá chegando gordura, tá chegando azedo, tá chegando ácido, tá chegando isso, Você tá chegando apimentado. Então, as terminações nervosas da boca e abdômen começa na boca. Olha a fissura do açúcar, por exemplo. São muito perto do cérebro. Por quê? O cérebro tem mais. Então, ela manda informação para o cérebro. Tá chegando, então eu preciso mastigar. Aí, como começa a engolir, essa informação, antes do estômago saber o que está chegando, o cérebro já está sabendo. Aí o cérebro devolve uma ordem para o estômago. Prepara aí o estômago que está chegando uma pizza. Sim. E aí o estômago já está trabalhando, o cérebro está avisando o fígado, o pâncreas, a vesícula e os rins,
Tá chegando Olha a isso aqui, se comunicação. prepara. Cara, muito Vamos produzir hormônio isso, vamos produzir gastrina, vamos produzir vamos produzir tal, um monte de hormônio. A ordem veio do cérebro, mas ele captou tudo isso pelo intestino. Por isso que o abdômen é considerado o segundo Mas o cérebro é o grande comandante O de cérebro tudo, é o né? maestro. Então, É o maestro. é o clínico geral. É o clínico. Mas É o clínico o que as geral. pessoas não sabem, ou poucas pessoas sabem, é que o intestino é considerado o segundo. Não, Por isso interessantíssimo que o isso, intestino né? preso é a primeira encrenca mais comum no mundo. Porque se eu tenho a privada da tua casa entupida e você só dá descarga na privada da tua casa uma vez por semana, mas todo dia alguém vai lá fazer cocô. Aham. Então a privada tá ficando cheia. Vai feder a casa. Sim. Vai ter mosquito na casa. Lógico. Imagina 7 dias sem evacuar Dentro teu de intestino. você. Agora o senhor falou de evacuar, doutor, uma dúvida minha, uma curiosidade. Qual que é o ideal, pensando numa boa alimentação, e a gente vai falar mais sobre isso, claro, com certeza, né? A gente tem que explorar aí a experiência do doutor. Qual que é o ideal por dia de uma pessoa evacuar? Porque isso tem tudo a ver com a alimentação também, né? Psicologicamente, mas falando de alimentação, o que é o ideal? Você evacuava 5 vezes ao dia quando você era bebezinho. Você Eu acredito mamava, que até mais, né? mamava e evacuava. Aham. Né? É o reflexo mamou, fez cocô. Fez cocô. Gastrocólico, estômago, intestino. Tá. Por quê? Porque não é para ficar com um monte de merda parada no intestino. Tem que sair, Ponto né? simples, tem que sair. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente tem uma vida social na escola, então você reduz para 2 vezes ao dia. Então, se você levantou, aquele pouquinho de cocô que tem lá no intestino já desce, já dá um cutucão lá no final do intestino, que se chama reto. Sim. E é para você, o ideal é levantar e ir no banheiro fazer cocô. Uhum. É a primeira evacuação. Durante o dia não dá, tá no trabalho, não tem banheiro bom, não tem... Sim. Bom, em resumo, quando chegar à noite, se possível, uma segunda vez. Então, uma é obrigatório. 2 seria o ideal para um adulto normal. Se você começa a prender o lixo no intestino, você vai começar a reter lixo com bactéria. Esse lixo que fica parado, o que o intestino faz? O intestino absorve. A função do nosso estômago As toxinas. e do intestino é absorver o que está dentro do tubo. Isso vai acontecer independente da saúde da pessoa. Independente. Ficou lá 3, 4, 5 dias sem É evacuar. lixo, igual você não ele tirou o vai lixo da absorver. sua Ele casa. Ele vai absorver. Só que ele vai começar a absorver água, vai ressecar o intestino, vai formar um tijolo. Ele vai começar a absorver nutrientes? Vai. Mas ele vai absorver lixo e bactéria. Aí essa bactéria, tem 1 quilo de bactéria no intestino. Aí eu vou absorver essas bactérias, elas vão para o Por sangue. isso que fala enfesada, a pessoa está enfesada. Então eu vou cheio de fezes, cheio de bactéria, uma lata de lixo podre parada 1 semana. Essas bactérias caem no sangue, circulam pelo sangue, pelo cérebro. Pelo E o cérebro. rim é a única via de saída. Todo mundo acha que o intestino é por onde sai o lixo do corpo. Não. É o rim. As fezes é o lixo que não foi absorvido. É a comida que não foi absorvida. Porque entrou, não foi absorvido, sai nas fezes. O que foi absorvido, caiu no sangue, comida boa ou comida ruim, vai para o sangue. E, de novo, metade do lixo vai para o cérebro e para o rim. E quem é que elimina o lixo do sangue? A urina. Então são os rins. Tudo que tem no sangue, de bom ou de ruim, sai na urina. Então você sobrecarrega o Você rim. sobrecarrega o rim. E aí, infecção de urina é sempre bicho do intestino. Não é porque você se higienizou, se limpou errado. É porque você tem um intestino que não está dando a descarga na privada rapidamente. E as bactérias estão tendo tempo de invadir teu E corpo. quando aquela infecção urinária sobe para os rins, e aí pode causar um problema maior. Mata. É a primeira causa de mulher em UTI no mundo. A primeira causa de mulher jovem na UTI é a infecção de urina. Que sobe e Vai o pro sangue. antibiótico não consegue. Alguns antibióticos não conseguem combater a. E vai trocando antibiótico. E é real, doutor, que a infecção urinária ela pode, em alguns pacientes, deixá-los fora entrar num processo de alucinação. Lixo no sangue e bactéria no sangue numa pessoa idosa. Isso. Ele entra em confusão mental. Isso Tem muita gente tratando de Alzheimer e de demência que não é Como uma a infecção diabetes. de urina. Aham. Né? Então, assim, bactéria no sangue
e a maioria das vezes é por via intestinal que ela foi absorvida, ela vai para o cérebro. 25% vai para o cérebro. Sim. E o 25% vai para o rim para tentar jogar para fora. Ficou louco. Aquilo que vai para o cérebro vai interferir com o teu computador de bordo. Então, teu cérebro começa a ter problemas. Então, uma pessoa, não importa se velho ou bebê, ou jovem ou criança, mas é mais comum que uma pessoa novinha e uma pessoa velhinha sofra com essa bactéria no sangue. E como é que ela vai ter? Ela vai ficar confusa, ela pode entrar em confusão, ela pode ter um quadro psiquiátrico, ela pode ter um quadro esquizofrênico, ela pode ter um quadro imitando um Alzheimer, ela pode ter simplesmente uma confusão mental, falar, nossa, você bebeu, o que aconteceu? E é uma infecção. É uma infecção. Olha só. E é um erro médico de muita gente. E agora, uma pessoa de idade pode ter mais infecção? Nunca pode ter infecção de urina, mas é mais possível numa pessoa de idade. Entendi. Porque não urina, não toma água, retém urina, tem uma bexiga já meio caidinha e tal. Mas o ideal é que a gente nunca tenha nenhuma infecção de urina ou dos rins. E quando tiver, tem que tratar para acabar com aquele negócio. A gente vai entrar na questão do livro que o senhor tem aí, a gente é o que a gente come Você e tal. É o que você come. E eu me interesso muito por isso, porque eu sou meio... Não sou fissurado, obcecado, mas eu já cheguei a pesar 108 quilos e eu sofri muito com isso. Então eu tinha dificuldade de amarrar o tênis, né? E eu perdi alguns quilos e tal, e passei com uma nutricionista e tal, e ela me passou algumas dicas, mas eu confesso, essa é a minha visão, que assim, a alimentação que ela pede para introduzir, nem todas as pessoas conseguem financeiramente bancar, né? Então você fala, ó, você vai comer uma torrada com queijo, com cottage, né? Que fala, né? Que é uma coisa mais light e tal. Existe, e aí o senhor fala no livro sobre uma alimentação que pode ser, que é mais acessível para as pessoas que não têm tanta recurso financeiro, obrigado, para poder... É mais barato, é mais econômico. Todas as pessoas que eu orientei e oriento sobre a dieta, não é não comer bugiganga, mas tem que merecer para comer bugiganga. E aí você começa a fazer a dieta que eu chamo de dieta do Adão e Eva, todo mundo fala, cara, eu tô gastando menos dinheiro. Dieta do Adão e Eva. Porque você vai... Onde você vai gastar mais? Você vai na feira ou você vai gastar mais indo num supermercado comprando besteira? Não, eu tenho uma sobrinha que ela é engenheira Isso aí, na verdade, é ambiental. E ela fala assim, tio, é melhor parar de desembalar e começar a descascar. Desembale menos, descasque mais. É por aí, doutor? É por aí. E outra coisa que eu sou contra, né? É assim, inventar coisa que eu não vou fazer. Mandar eu comprar um monte de sementinha que eu não vou comer. Tá. Mandar comprar uns queijinhos que eu não gosto. Então, assim, me perdoem quem tem essa orientação. Mas eu sempre falo o seguinte, o que a gente tem que comer? Aquilo que nossa avó, nossa mãe, nossa bisavó fazia em casa, cara. É aquilo que Adão e Eva tinham lá no paraíso. Se eu quero ter uma vida boa, vamos fazer o seguinte, vamos comer o que tem que comer, sem inventar, sem firula, né? Tá. Sem inventar coisa chique, porque tá na moda, porque tá... Não, vamos fazer o seguinte, o que eu tenho que comer? De manhã eu tenho que comer como um rei. E qual é o alimento mais nobre que eu tenho? É a proteína de origem animal. Tá. Mas não é para comer só proteína, não é churrasco de manhã. Então, de manhã, eu preciso comer bem para aguentar até a hora do almoço, porque de manhã meus hormônios estão no topo. Meu cortisol, tudo está no topo, porque durante a madrugada meu cérebro trabalhou a noite inteira. Durante a madrugada o cérebro trabalha muito, 80% do oxigênio que eu respiro durante a noite vai para o cérebro. Entendi. Então, o cérebro, durante a madrugada, ele precisa de um sono reconfortante para ele trabalhar direito. Quando você acorda, 5, 6, 4 da manhã, 6 da manhã, você está com tudo no topo. Então, como uma alimentação boa, né? Se você fizer uma alimentação, vamos fazer um leitinho com café? Tá bom, pode, mas não vai botar açúcar. Vamos fazer uma coalhada caseira? Cara, é barato fazer coalhada. Uma coalhada caseira não tem produto químico. A pessoa não quer fazer, quer ir no mercado comprar. Demora 15 minutos para fazer uma coalhada caseira. E toda semana você troca um pano. Acabou. Aí eu vou comer uma fruta. Como uma fruta, mas não pode ser suco de fruta. Tem que mastigar a fruta. Aí eu vou tomar um suquinho. Não, suquinho não é natural. Suquinho é um drink. Tudo que não é água é drink. Já vou ter que mudar algumas coisas aí. Quando eu tomo um drink,
eu estou tomando uma carga de açúcar, ou da natureza. Num drink pode ser suco de fruta, pode ser um suco de laranja, pode ser um suco de açaí, caldo de açaí, pode ser um refrigerante, pode ser uma cerveja, pode ser um uísque, é um drink. Todo drink é uma carga de açúcar rapidamente absorvido. O pâncreas, coitado, dobra. E o rim dobra para tentar tirar. Trabalha ali pra caramba. Se você come uma fruta de manhã, de mamão, perfeito, né? Aí eu pego um ovo, né? A proteína de origem animal. Sim. Mas o ovo é o melhor alimento do mundo? Com certeza. Com certeza. E o mel também. O mel é açúcar. Então, o ovo é o alimento proteico mais importante do mundo. Por que eu falo isso? Porque é dali que você veio. Mas eu posso comer um ovo todos os dias? Deve comer um ovo todo porque dia. Existe um mito, até queria, né, a experiência do senhor. Falaram para mim assim, o máximo por semana sugerido é 3 ovos, mais do que isso você já está prejudicando. Isso é mito, verdade? Isso é marketing, né? Existe uma briga, né? Quando vem a época que não pode tomar leite, aí pode tomar. Não pode comer ovo, não pode tomar leite com manga, né? Então vamos fazer o seguinte, o que Papai do Céu nos deu? Adão e Eva tinha lá uma vaquinha, devia ter uma vaquinha para ter leite, então leite. Mas o leite estragava, então o que Adão e Eva faziam? Vamos fazer uma coalhada, porque dá para durar 5 dias. Tô imaginando aqui os dois fazendo. Aí tinha ovo, mas não tinha manteiga, margarina, não tinha nada, mas vamos mexer o ovo, vamos cozinhar com água. Um ovo cozido, né? Um ovo mexido. Aí eu como um pedaço de mamão. O que acontece? Eu forneci proteína de altíssimo valor biológico. Porque o ovo é uma supercélula, né, doutor? Mamíferos. A coalhada, que é o leite concentrado, então funciona melhor. Um ovinho bem feito. Eu quero tomar um café com leite. Tá bom, até pode, mas não vai botar açúcar. Açúcares. Então, mel é açúcar. O açúcar é açúcar. Açúcar de fruta é açúcar. Entendeu? Açúcar de coco é açúcar. O açúcar de coco é açúcar. Nossa, eu vou ter que rever todo o meu café da manhã depois dessa aula aqui. Açúcar pode vir do feijão, do arroz, da mandioca, da batata, da beterraba, do caldo de cana. Amidos. É açúcar. Não pode? Pode. Mas eu diria que não todo dia. Ainda mais nós que temos tendência a engordar com facilidade. Sim. Então você fez uma alimentação proteica com vitaminas pela fruta, com proteína, com aminoácido, com fibras, que tem mamãozinho, e água de hora em hora. Então, no resto da manhã, você vai tomar um copo d'água de hora em hora. Por quê? Toda planta, todo pé de milho, para estar bonito, precisa de água de hora em hora. As grandes produções de comida boa têm irrigação gota a gota. A irrigação contínua gota a gota dá um resultado muito melhor em tudo. A hora do almoço, de novo, aí sim... Como de manhã a gente não está acostumado a comer verduras e legumes, proteína animal, né? Alguma carne cozida, grelhada, magra, não importa o bicho. Não vai comer morcego, tá na moda morcego, mas dá para você comer carne de porco. Não que diga Ozzy Osbourne, vaca, não sabia. Frango. E aí verduras e legumes, bem feito, grelhado, refogado, cru. Eu não preciso do carboidrato. Eu não preciso do grão. Concordo. Eu não preciso do grão. E todo carboidrato é açúcar. Está no dicionário. Todo carboidrato é açúcar. Eu posso comer? Posso, se eu vou gastar muita energia. Então, por exemplo, um pedreiro, um indivíduo da limpeza pública que ele faz muito esforço. Ele precisa de muita gasolina. Então, ele vai comer muito arroz, feijão, batata, mandioca, milho e trigo. Ponto. Uma pessoa que fica sentada o dia inteiro tem que comer muito pouco carboidrato, que é o açúcar. Todo carboidrato é açúcar. A matemática não vai bater, você vai engordar. Mas quando eu uso muito a mente em atendimentos, como o senhor usa, né? Atendimento ali analisando, né? Fazendo uma anamnese, buscando. A gente também gasta, né, doutor? Gasta. Eu posso pular, agora estou, né, aqui... consulta. Eu posso pular um dia do carboidrato, falando especificamente do arroz. Lá na clínica a gente tem algumas pessoas, alguns pacientes que não comem o arroz branco, a gente tem o arroz integral. Tem uma grande diferença ou isso tá muito parelho essa questão? Porque eu como pouco arroz, né? E estou evitando muito pão. Porque diz que o pão e tal... porque dá a mesma função, né? Na realidade, não. Vamos pensar assim. Quando eu falei, diminua o carboidrato é todo grão. Tá. E por que carboidrato e grão é barato? Porque eu planto numa fazenda e produz muito. Enorme. Então, arroz, feijão, batata, mandioca, milho e trigo, posso comer? Pode, mas não abuse. Agora, o problema...
Ah, eu quero comer integral. Pode, mas é ruim. Eu não gosto. Mas qual é a diferença do integral? O integral tem um pouco de fibra. Mas eu estou pedindo para você comer muita verdura e legume e fruta Que me dá fibra. Que te dá fibra. Então eu não preciso comprar arroz integral, que é mais caro, estraga rapidamente e é ruim para a maioria de nós. Verdade. Agora, eu posso comer o carboidrato que foi para a indústria alimentícia? Esse tem que diminuir. O carboidrato que virou farinha já começa a virar um pouco mais de problema. Porque é um açúcar que virou farinha. Farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca. Esse já começa a virar um problema. Aí ele virou sucrilhos. Virou um problemão. Nossa. Aí virou pão, bolacha, biscoito, doce. Aí virou um problema. Então o problema é o carboidrato que virou bugiganga gostosa. Processada. Esse você tem que diminuir. Essa palavra que você falou. Mercado isso você falou é perfeito. A bugiganga que é gostosa. É o mercado e a padaria. Nem sempre. Mas pode. Se você fez tudo certinho durante a semana. A gente vai falar disso, doutor, até porque a gente, vamos explorar essa coisa da alimentação e eu tenho muitas coisas para perguntar. Sim. Mas agora a gente vai dar um tempinho, né? O doutor tá falando aí bastante para ele tomar uma água, dar uma relaxada. E a gente vai falar de um parceiro nosso que nos ajuda aqui, que é na figura do Eric. Nós estamos falando de quem? A gente está falando da Miami Compras, que tem escritório nos Estados Unidos há 17 anos no mercado. Para você que quer comprar nos Estados Unidos, e a maioria das lojas físicas e online não enviam para o Brasil. Então, o que a Miami Compras faz? miamicompras.com ou @ no Instagram Miami Compras Oficial. É o seu endereço nos Estados Unidos. Então, eles têm um escritório ali no centro de Miami. É sensacional esse trabalho que ele faz, né? Você compra online no site da sua preferência e manda. Ele vai te mandar para o seu endereço aqui no Brasil. Como é que você vai fazer? Se você não tem cartão internacional, você vai chamar o Eric e vai falar, não tenho cartão internacional. Ele vai até a loja, ele vai fazer um call com você, ele vai te ligar, ele vai te mostrar o produto, ele vai usar o cartão da empresa dele, você vai primeiro fazer um Pix, uma transferência, e ele vai comprar através do cartão da Miami Compras. Quando chegar no escritório dele, lá no centro de Miami, o escritório físico, né? São 17 anos, é um trabalho muito sério. As suas encomendas serão recebidas, conferidas, consolidadas e enviadas num pacote único para o seu endereço aqui no Brasil. Então, você vai comprar nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Então, os gestantes que querem fazer o seu enxoval, você que gosta de tênis, perfume, cosméticos, vitaminas, enfim. Ou não é só no Brasil, no país que você está de sua preferência. Aquela coisa, se você não tem cartão internacional, não tem problema. Ele pode efetuar a compra para você através de um Pix, TED ou depósito bancário. E ele também tem o serviço de personal shopper. Por exemplo, você quer uma bolsa, um sapato, que só tem lá. Chique demais, né? Ele vai até a loja, Ele vai até a loja, liga para você, mostra o sapato, mostra tudo, fala com o vendedor. E ele vai fisicamente na loja da sua preferência. Exemplos de produtos recebidos nos clientes da Miami Compras: cosméticos, suplementos, vitaminas, tênis, eletrônicos, autopeças de reposição para veículos importados no Brasil, material científico laboratorial via Importa Fácil, ciência da CNPq, para estudantes e professores. Aliás, lá, eu vou pegar depois aqui, né? Não vou pegar agora, porque a gente tem que aproveitar o tempo do doutor aqui, que é preciosíssimo, mas depois nos bastidores, antes dele ir embora, eu quero pegar umas dicas dele de suplementos, de vitaminas, e pedir lá pro Eric para ele enviar para mim aqui, porque ele também tem, né, suplementos, vitaminas. Tem a Farmari, que ela vai falar, né? Que ela também faz. Que a gente vai falar dela, que também tem. Eu acho super interessante isso, porque, por exemplo, eu nunca fui a Miami, tenho um sonho de ir a Nova York, é um sonho que eu tenho. Minha filha fala assim, não, papai, aqui em Nova York, vamos para Disney. Eu não penso de ir para Disney. Você quer ir no Rockefeller, você quer patinar. Eu quero ir lá como é que chama? Na Times Square. Eu quero conhecer. Eu tô com 54 anos, estou um menino ainda, né, doutor? Sim, é um menino. E tenho tempo. Mas quem sabe eu recebo um convite do Eric, né, Eric, para conhecer Miami, né? E vai ser muito bom. Mas eu acho interessantíssimo isso, porque às vezes a gente quer um tênis, ou mesmo que a gente está falando aqui, um suplemento, uma vitamina. E eu tenho que falar, gente, aqui no Brasil os impostos são extremamente altos e você vai livrar-se disso, porque ele faz um pacote só e manda. Sim, e ajuda muito, melatonina, né? As vitaminas que tem ali. Aliás, tá liberada essa questão da melatonina, né, doutor? Manipulada, sim.
Como é que é essa coisa da melatonina, doutor? O que de alimento produz essa melatonina que foi liberada e tal? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Porque ajuda no sono e tal? Então vamos entender o que é a melatonina. Oh, por favor. Né? Então, o que a gente tem que pensar? O nosso organismo fabrica várias substâncias, que são chamadas de hormônios. Né? E essas substâncias, uma boa parte é fabricada pelo cérebro, né? Tem hipotálamo, hipófise. Aí você tem outras glândulas, glândula tireoide, paratireoide. O rim fabrica vários hormônios, hormônio para fazer sangue, hormônio para controlar a pressão, hormônio para controlar a vitamina D, osteoporose, sistema imunológico. O pâncreas produz mais 2 hormônios, ou seja, aí tem o ovário, tem o testículo. A melatonina é um hormônio que o organismo produz, que ajuda no sono. Tem outras funções, mas ela ajuda no sono. Ela é produzida principalmente no período para dormir. Aí, obviamente, conseguiu ser sintetizada. Então, primeiro eu preciso ter qualidade. Então, toda vez que eu fabrico alguma coisa, é como vinho. Eu posso ter um vinho que eu compro garrafão por R$5, ou eu posso ter um vinho que eu paguei R$100. A qualidade é que muda, a pureza muda. Então, a melatonina ajuda no sono. Mas tem muita gente que tem insônia e vai direto para a melatonina e não resolve. Por quê? Porque o tratamento da insônia, o tratamento do sono ruim, significa corrigir tua saúde como um todo. E aí volta para aquilo que eu estava falando. A melatonina vai ajudar se você estiver fazendo a tua parte. Sim, não adianta encher a cara de pizza, feijoada à noite e depois meter uma melatonina melhor. Em cima. Né? A segunda coisa, ter uma consulta médica preventiva a cada 3, 4 meses. A terceira coisa, se você tem algum problema de saúde, já tem pressão, diabetes, cuide direitinho, porque as pessoas não cuidam. Quarta coisa, tire os vícios, né? O cigarro, o álcool, droga, beber muito. E aí, drink é drink. Todo drink é uma carga de açúcar. É ruim, principalmente à noite. Né? Mas no sábado eu tenho uma baladinha, tal, vai tomar alguma coisa, tudo bem. Mas durante a semana, ficar com água. Né? Quinta coisa, fazer uma atividade física para poder circular. Você fala, bom, estou fazendo tudo isso e ainda estou dormindo mal, estou demorando, vou direto para a melatonina. Pense numa outra coisa. Quando você era você tinha um bebê, você tem um filho. Para botar ele para dormir, você tem que dar um banho, trocar fralda. Aí você tem que ninar o bebê. Desliga barulho da televisão, desliga o celular, desliga o WhatsApp. Isso aqui é terrível. Desliga tudo. Você vai se pôr para dormir. Você vai num ambiente para fazer o bebê dormir. Uma pessoa de idade não deixa de ser diferente de um bebê. Verdade. Então eu tenho que cuidar dessas 5 dicas que eu acabei de falar, que são as dicas para ter uma saúde blindada, uma saúde de ferro, e preparar para o sono. E aí sim, olha, vamos 9 da noite, desliga tudo, sai do WhatsApp, desliga o celular, prepara o ambiente, desliga som, desliga a música, põe uma luz baixinha ou apague, vai ler um livro, lê uma página de um livro, aí sim a melatonina vai te ajudar. Porque muita gente começa a comprar suplemento achando que vai resolver, e não resolve. Aí vai no médico e fala, já estou tomando esse negócio, não está resolvendo. Aí o médico vai dar um calmante, aí vai dar um antidepressivo. Aí começa, remédio aqui. Eu sempre falo, de tudo que mexe acima da sobrancelha, eu tenho medo. Como tudo é que é mexe acima da sobrancelha, exemplo, vai soltar parafuso. Tipo o quê? Imagina você desmontar teu celular. Você nunca vai remontar ele de novo. Vai sobrar peça, não vai funcionar direito. Todo remédio que mexe no teu cérebro vai mexer nos parafusos. E não tem ninguém na área médica, nem na área espiritual que muda parafuso. Então, fuja dos medicamentos da cabeça. É óbvio que tem gente que vai precisar tomar medicamentos. Claro, tem. Mas o Brasil é campeão mundial de consumo de droga que mexe acima da sobrancelha. Ou seja, sistema nervoso central. A cabeça, o cérebro. É o teu mestre, é o cérebro, é o chefe de tudo. Aliás, o Brasil o brasileiro é o campeão de farmacinha em casa, né, doutor? Os fármacos. E eu não me coloco à parte, Nem não. Eu não vou ser hipócrita em relação a isso. Eu também não vou falar. Ontem eu fui dar uma olhada, que eu tava com uma dorzinha de cabeça e tal. Eu tirei do armário uma caixa, comecei a olhar, tem de tudo lá, né?
Por que a gente Dramin, tem isso? Fenergan, tudo Na pra visão gente do doutor, por que o brasileiro desenvolveu isso? Falando especificamente do Brasil, por que nós desenvolvemos isso? A gente cai no comércio, a mídia, aparece na propaganda, né? Você liga a qualquer programa, tem propaganda de tudo quanto é remédio que não tem valor, a maioria não tem valor nenhum. Uhum. Aí você vai, em cada esquina tinha um boteco, agora em cada esquina tem uma farmácia. Isso. Aí você entra na farmácia, tem propaganda, nossa, aproveite aqui, aproveita ali, leva isso, leva aquilo. E tudo sem receita. E aí você vê, né? Como assim, outro dia eu dei uma entrevista no programa de televisão de domingo à noite, falando da morte de uma cantora por causa de medicamentos. Ah, sim, da Paulinha, né? Paulinha Abelha. Então, assim, Foi. é tomar remédio, é tomar suplemento sem controle médico. E todo Chá emagrecedor. Vale a pena tomar suplemento? Vale. Mas você tem que lembrar que tudo que é da natureza intoxica também. Né? Então, assim, mas esse negócio tudo é da natureza. Sim, mas jararaca é da natureza, veneno, tudo vem da natureza. Chá natural emagrecedor. Vem chá da natural natureza, né? emagrecedor. Tudo. Então, você pode usar? Pode, desde que você tenha um acompanhamento médico. Sim. Né? E, quando for comprar alguma coisa, comprar de qualidade mais confiável possível. A gente sabe que numa farmácia que tem indústria farmacêutica, que tem fiscalização, 80% a 90% poderia não estar lá. Não precisaria estar lá. Não precisa. E tem uma coisa que eu tenho observado, não sei se eu concordo, eu estou lá também, e vocês que estão nos assistindo, eu tenho observado isso. A minha sogra mora comigo, ela está com 82 anos, então ela consome bastante medicação, graças a Deus ela conseguiu, né, prover aí, a gente consegue ajudar e tudo, até ela toma muito remédio, e enfim, teve 2 AVCs e tal, coisas que aconteceram da vida, normal, aí ok, tá tudo certo e a gente tem dado o apoio para ela. Então às vezes a gente vai fazer compra, né, de remédios para ela, e não são poucos. Mas o que eu tenho observado, doutor, de um tempo para cá? Quando você sai do balcão que você comprou a medicação, até você chegar no caixa, eles colocam um monte de remédio. Então tem ali, vou fazer propaganda, aspirina, Dorflex, Doril, Resfenol, Semegripe. E você passa naquilo e aquilo é tudo colorido. É como o senhor falou, tudo colorido, chama atenção. Como isso aqui, ó. Parece que Aliás, que tem doce. isso aí também. Tem Isso aí também. Exato. Perfeito, doutor. Obrigado. Não tem e a pessoa de óbito. Devia deixar lá no final um atestado de óbito pré-preenchido. Pois é. Você só põe a data. Só põe a data, exato. E a gente acaba pegando. Às vezes você nem precisa, mas você vê ali, você fala, pô, vou levar uma aspirina. E então, precisaria de ter uma... O mercado e a farmácia estão no mesmo sistema. No mesmo sistema, né, doutor? Self-service. Exato. Isso é perigosíssimo, né? Vale quanto pesa. Isso E a gente acaba comprando coisas e chega em casa e fala, pô, não precisava ter comprado isso. Aí quando olha, aquele monte de remédio, né? Por isso que eu sempre falei assim, como é que funcionava a medicina até algum tempo atrás? Você tinha o teu pediatra da família. E que muitas vezes virava o médico da família. Sim. Por quê? Porque o pediatra era um bom clínico. Hoje não tem pediatra, né? Então você tem um médico da família, ele cuida de você e ele te orienta. Olha, tais condutas você aprende a não se desesperar quando você tem uma febre, mas você já sabe para avisar teu médico. Então o que falta no Brasil? Primeiro, a história do meu livro, você é o que você come, tem que comer melhor, sem fazer dietas mirabolantes, sem fazer dietas que tem um monte de alimento que eu detesto, um monte de coisa que a gente não come no dia a dia, e sem gastar muito. A dieta tem que ser mais barata. Fazer uma dieta para ter saúde não é mais caro, é mais barato. A segunda coisa é que se você tem um maestro da tua família, um médico que cuida da tua família, você não vai precisar ir na farmácia. Porque se você tiver uma febre, pegou uma infecção, peguei um Covid, o telefone resolve. O telefone resolve. E o médico vai te dar uma receita por telefone, vai mandar pelo WhatsApp, já com o que precisa, sem você ter que sofrer num pronto-socorro, pegar outras doenças num pronto-socorro superdotado, correr o risco de ter erros médicos, porque o pessoal do pronto-socorro está lá numa situação de emergência e tem profissional bom e profissional ruim. Sim. Então, eu sempre falo, ir num pronto-socorro, mesmo do hospital mega chique, é uma loteria. Eu não sei quem vai me atender. E ele não me conhece. Sim. Ele não conhece meu corpo, ele não sabe o que eu tinha. Ele vai ver só aquela queixa que eu estou dando. Então, se você tem o teu médico, você não vai precisar tanto da farmácia.
É óbvio que as doenças vão aparecer com o tempo, mas talvez apareçam bem depois do que apareceriam normalmente. Se eu trabalhar a questão da prevenção, né? A verdadeira medicina preventiva é visite teu médico 3, 4 vezes ao ano. E a alimentação também. E aí a comida, assim, comer bem faz parte, né? Sim. Eu quero comer bem, mas eu quero comer bugiganga. Tá bom, pode, mas você merece. Você fez tudo certinho durante a semana? O exemplo é sempre da história. Como é que era no passado? Se você fizer tudo certinho durante a semana, fizer a lição de casa, não xingar a professora, não brigar com o coleguinha, no sábado você vai ter teu pedaço de pizza e no domingo a macarronada. Pronto. Que é uma delícia, Doutor, deixa eu macarrão do perguntar uma domingo, coisa né? bem específica. O senhor acredita na dieta cetogênica para a cura do câncer? Lógico que não. Qualquer bom médico falaria o seguinte. Vamos falar o seguinte. Existem 1.500 dietas por aí. Certo. Né? Qual que eu recomendo nesses 45 anos que eu estou na medicina? O que Adão e Eva comiam. Mas eu cumpro a dieta? Não. Mas eu sigo o máximo possível. Sim. Mas eu como bugiganga toda semana. Sim. Eu tenho meus prêmios toda semana. Claro. Poderia me esforçar um pouco mais? Sim. Sim. Mas eu cumpro a dieta da Adão e Eva em 80%. E 20% eu deixo como prêmio. O que não pode são as 1.000 dietas que existem por aí. Dieta de comer só uma coisa, dieta de comer só outra. Isso Dieta não é do ovo, equilibrado. dieta do... O que acontece? Toda dieta, toda refeição, ela tem que ser equilibrada, né? Então, quando eu falo do café da manhã, que eu acabei de falar, quando eu falo do almoço que tem vegetais, não é uma folha de alface, é uma tigela de verduras e legumes em quantidade, picado e com tempero adequado. O tempero adequado é um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de azeite, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de orégano, mas não um molho pronto do mercado. Que vem cheio de açúcar. Que vem cheio de conservante. Industrializou, acabou, né? Então, o que acontece? Eu vou comer de tudo, mas eu tenho um equilíbrio dos alimentos. Nosso organismo, nós homens, mulheres, nossos seres humanos, a gente precisa de um prato colorido. O primeiro alimento obrigatório é proteína de origem animal, porque nós somos carnívoros. O segundo é o leite e derivados magro, porque nós somos mamíferos. O terceiro, eu preciso de fibras e verduras e legumes que estão nas verduras. Nas frutas tem fibras, vitaminas e tudo mais. Eu preciso de pouco carboidrato, mas o carboidrato é importante para a energia, para um trabalhador. Pro cérebro. Ele é barato. Então, o grão, o arroz, o feijão são baratos. E fugir o máximo possível do carboidrato industrializado. Quando você chega e fala, vamos comer dieta cetogênica, para quem não sabe o que é. Isso, uma isso que eu ia dieta perguntar. que provoca cetogênese. O que quer dizer isso? Provoca a formação de ácido cetônico. Isso é altamente tóxico. Isso provoca um coma. Isso acaba com o teu rim. Desequilibra todo o organismo. E quando é que você produz uma dieta cetogênica? Eu vou no churrasco. Eu vou comer que nem um porco num churrasco rodízio. Eu vou estar comendo só um produto. É só proteína. Tá errado. Eu tenho que ter o equilíbrio. Verduras, legumes, uma frutinha e a proteína. Que era a dieta da proteína, que depois foi provada, muita gente fez e muita gente infartou. Inclusive o próprio desenvolvedor dessa dieta morreu de infarto. Na Sensacional. realidade, tem o equilíbrio. Ou você faz tudo de uma maneira equilibrada, tudo pode com equilíbrio. Quando inventam essas 1.000 dietas, dieta da melancia, dieta da lua, dieta do tipo sanguíneo, dieta... Do tipo sanguíneo, mas é verdade. Para ganhar fama de alguns minutos na televisão. Sim. Tem uma universidade que eu não vou falar, né? Que ela, você entra no site, sei lá, que é a dieta da sopa, né? Que A dieta da USP, eu vou falar. Isso é muito antigo, na verdade. É a sopa o sopão da USP. E aí, doutor? Se eu pegar a sopa quinor e tomar no café, no almoço, na janta, eu vou emagrecer. Mas não é equilibrada. Vou emagrecer, mas não com qualidade. Agora você toma sopa avô todo dia. Uma cirurgia de amputação do estômago, eu nunca indiquei ninguém para cirurgia. Já veio muito paciente com que é a 200 bariátrica. quilos. É uma amputação. É uma amputação. Sim, é uma agressão, bypass, né? bypass, Para que eu vou pedir para alguém cortar minhas pernas para eu ficar mais baixinho? Eu concordo plenamente com isso. Então, eu já tive pacientes que me pediram e falaram, eu doutor, não indico, muito bom eu isso. não vou te indicar ninguém. E a pessoa tem aspecto de bariatricado, é impressionante. Tem Eu mesmo. conheço pacientes que perderam 100 quilos fazendo alimentação adequada. Também a história conhece pessoas que perderam 100 quilos porque ficaram presos numa jaula num país que botou o cara na prisão e ele emagreceu 100 quilos. Sim. Então ficar sem comer emagrece. Agora, ficar sem comer
bugigangas também emagrece. Sim. Demora mais, mas você continua com o teu sistema metabólico Mas a normal. pessoa quer o efeito Cinderela, quer o efeito rápido. Então O ela quer sair com o estômago mutilado, passa direto pro intestino, o bypass, e aí você fica magro rapidamente, só que você começa a tomar muita suplementação, porque, obviamente, a gente sabe o que acontece com os bariatricados. E bariatricado tem aspecto de bariatricado. Desculpa quem fez, mas tem. Eu atendi muito bariatricado que, inclusive, voltou a engordar, porque o estômago volta a dilatar e engordou, até duplicou de tamanho. Todo Mesmo depois da indivíduo que faz bariátrica, bariátrica é um doente crônico, é um desnutrido crônico. É um desnutrido, exatamente. Isso é interessante. Por isso, suplementação. Por que a maioria dos bariátricos acabam indo para se tornando alcoolistas, doutor? O senhor tem uma visão mais uma coisa sobre isso? Você já viu como é que é a vida de alguém que operou o estômago? Ele não consegue comer, ele vomita tudo. Se ele exagerar um pouquinho, ele vomita. Uhum. Ele vai comer um pedaço de carne, ele mastiga e devolve a carne. Porque nada desce. Então, se eu quiser emagrecer, eu posso grampear a boca e botar um café. Tomar um... É o spa, né? O esparadrapo na boca e... esparadrapo. Então, o que acontece? Ele continua com os mesmos problemas dele, psicológico. Porque aqui, né, Ele tá doutor? comendo as emoções dele. E né? aí ele começa a desequilibrar o lado emocional, vai para os vícios. A compulsão vai migrar. E vai pro vício. Então, o problema do gordo, o problema de qualquer pessoa que tem qualquer problema emocional é conseguir equilibrar o lado emocional dele e controlar o vício. Açúcar vicia, chocolate vicia, um donut bem feito vicia, um sonho, eu adoro sonho, vicia. Quem não gosta, né? Todo mundo quer. Porque todo açúcar, todo carboidrato, todo drink, ele provoca um pico de glicose, de açúcar no sangue. Açúcar. Você vai ficar feliz, endorfina, O cérebro serotonina. fala, nossa, que bom, por quê? Porque o cérebro precisa de açúcar. Tô feliz, Mas aí cai. eu posso fornecer para o cérebro o açúcar que veio da carne, do ovo, da salada, da fruta. Ou que veio lentamente absorvido. Sim. E o cérebro vai receber. Agora, eu posso dar um açúcar que o cérebro vicia. Vai dar um pico, E aí é o mesmo efeito da maconha, da cocaína, do crack e do álcool. Eles falam as três farinhas, as três farinhas brancas, que é a cocaína, o trigo e o açúcar. O senhor trabalhou no hospital em Nova York. em New York City, que eu quero conhecer. Existe uma... O senhor fala muito o senhor fala das estatísticas e tudo. Os Estados Unidos é um dos países que mais tem pessoas obesas. Eu já li alguma coisa, vi algumas reportagens e tal, que tem muito a ver com fast food, né? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? É perigoso? Pode ter, né? Como o senhor falou, o dia de lá, mas tem pessoas que acabam viciando nisso, né? Em fast food. Quando é que nasceu essa história de mercado, supermercado, fast food, lanchonete? Depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, nos últimos 10 mil anos, a gente tinha que fazer a comida em casa. Que era maravilhoso, Você né? não tinha pão, você tinha que fazer o fermento o fermento você tem que preparar, esperar e fermentar o pão e ficar 2 dias em molho para poder botar no forno. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi quem botou o dinheiro e recuperou o Japão e a Europa inteira. Né? E os Estados Unidos, as mulheres estavam trabalhando na Segunda Guerra. Acabou a guerra, as mulheres falaram, eu vou voltar para casa? Não, eu quero continuar trabalhando. Sim. E quem cuida dos filhos? Porque aí todo mundo resolveu transar. Todo mundo namorou. Explosão de nascimento. Sim. Né? Porque a televisão estava começando e depois da guerra todo mundo queria namorar. Então nasceu muita gente, as mulheres voltavam no trabalho. Quem é que cuida da molecada? Aí veio a explosão de comida rápida, lanchonete. Os Estados Unidos, a gente vê que tem muito mais gordo e gordo. 200, né? 270 gordo quilos. Aí o que acontece? É feio falar gordo? Eu gosto de falar, Não, gordo é gordo e magro. infelizmente Gordo é isso, e magro, né? só o... O que acontece? Se você for para os Estados Unidos, você vai ver que a comida lá é muito barata e muito gostosa. Muita gente fala, eu como mal nos Estados Unidos. Fala, eu comi Mentira, muito bem. Eu engordei 30 quilos no período de 3 anos em Nova York. Eu estava com 105 quando eu voltei de Nova York. Eu emagreço mesmo, quando tá? estou nos Estados Unidos. Não. Por quê? Porque a comida é muito boa, muito barata, muita coisa boa e mais barato que aqui. É muito mais barato que aqui. Você vai para Portugal, você vai almoçar por 6, 7, 8 euros. E o salário de um lavador de prato é 2 mil. Sim. Olha. Aonde no Brasil quem ganha 2 mil consegue almoçar bacalhau por Mas 6 nunca. mil? Jamais. Jamais. Então,
Na Europa e Estados Unidos, a comida é muito mais barata. Então você come mais. Segundo, todo mundo tem mais dinheiro do que aqui. Tem muito mais opção. Mas a gente fala de obesidade, os trabalhos de médicos bons no Brasil mostram que o índice de obesidade, sobrepeso e obeso, é a mesma coisa, obesidade. Na favela e no bairro rico é igual. É meio... já está nesse... Ou seja, mas por que o indivíduo que mora na favela, que ganha um salário mínimo, é gordo? Porque a comida mais barata é a bugiganga. É o carboidrato. É a bugiganga, é o carboidrato de padaria de mercado. É o carboidrato. E por que o rico... Porque é a mesma coisa. Uhum. Então, na realidade, a gente tem que fugir dessa história de falar, mas o americano é mais gordo. Não, isso é mito, não é verdade. O mundo tá gordo. O mundo tem tá mais gordo no mundo do que magrelo. Olha a Inglaterra. A Inglaterra também tá... Olha só, em vários países da Europa também. Esse negócio dos Estados Unidos de ter o maior índice de obesos, isso já não é mais uma verdade. Porque tem muitos, mas no Brasil também tem. No Brasil também em 1995, eu fiz um trabalho com 30 mil crianças de escola pública, de 7 a 12 anos. Para a gente ver a pressão arterial, porque os pediatras não mediam pressão e eu batia na tecla. Tem que ver pressão. Criança também tem hipertensão. E naquela época, 1995, metade das crianças 40% estavam acima do peso. Acima do peso inclui o sobrepeso. E é triste ver, né, doutor? Ou seja, já tinha muito. E criança de escola pública, que é mais pobrezinha, que tem uma dificuldade financeira. E pressão alta em criança de 5% a 10%. Ou seja, as doenças acontecem para todo mundo. Se a gente melhorar a alimentação, a gente vai economizar dinheiro. Se a gente começar a fazer mais caminhada, a gente vai economizar infartos e derrames. Se a gente comer menos produto químico do mercado da padaria, do cigarro, do álcool e tudo que é industrializado, eu vou ter menos câncer. Porque o que é o câncer? Eu botei para dentro um produto que eu não conheço, mas que está interferindo com o meu organismo. Quando eu como só o que eu falei da dieta da Adão e Eva, eu tenho muito pouco produto químico. Tem agrotóxicos, tem muito menos do que eu abrir uma bolacha, um biscoito, um donut, um sucrilho, e papapá. Né? O cigarro tem 5 mil substâncias. E o cigarro eletrônico? Também é igual, não muda nada. E o charuto, e o cigarro de palha. Esse monte de produto químico que entra, vai para o sangue. A via de saída é a urina. Resultado do câncer não é só do cérebro, porque o cigarro dá câncer no cérebro, dá câncer na boca, dá câncer no pulmão, dá câncer no estômago e dá câncer na bexiga. Por quê? Por onde aquele produto químico... Causa impotência, né, doutor? Nunca ouvi falar nisso. Cigarro? A impotência tem vários fatores. O coitado é o menos crítico. Até o Covid está dando impotência. Meu Deus do céu. Impotência hoje é por tudo, né? É a obesidade, é o diabetes, é a pressão alta, o estresse. O obeso, ele pode caminhar para a questão da impotência. Porque o obeso, ele está com muito lixo no sangue. Imagina você jogar na caixa d'água tudo que a gente vai comer aqui agora. A água não vai ser água. A água vai dissolver chocolate na caixa d'água. Vai dissolver as bolachas na caixa d'água. A farinha do pão, da bolacha, do arroz, vai dissolver. Imagina que nojo que você vai tomar. Mas a água que vai chegar no chuveiro e que vai chegar no filtro da cozinha não é mais água. É uma água com farinha, com açúcar, com gordura, né? Então, o filtro da cozinha uma hora vai entupir. Sabe aquele filtro que a gente tirava e limpava? Sim. A vela? Vai entupir. E às vezes trocava, né? O chuveiro, os buraquinhos, uma hora vai entupir. Então, o sangue que tem mais gordura, que tem mais farinha, que tem mais carboidrato, que tem mais lixo... Vai entupir. Vai entupir. E vai entupir a circulação das artérias que vão para o pênis. Então, você vai ter menos fluxo no pênis. Tem mesmo irrigação. Que causam no pênis e vai ter menos ereção. Né? O que acontece com má circulação? É entupimento. Entupiu na cabeça, cérebro, derrame. Entupiu no coração, infarto. Entupiu no rim, falência renal. Entupiu na perna, amputação. Entupiu no pênis, impotência. Antes, só uma coisa sobre a questão do cigarro eletrônico, né? Ele é tão nocivo quanto o cigarro normal? É tudo igual. Tudo igual? É tudo igual. Assim, é óbvio que tem gente querendo... assim, lembre-se que a medicina ganha dinheiro para fazer trabalho científico. Tá certo? Então, a medicina... ainda mais que eu falo, os grandes professores se aposentaram e eu não tenho grandes substitutos porque o salário não é interessante. Sim.
Infelizmente. Então, muito na medicina recebe dinheiro para fazer trabalho. Então, um remédio barato não vai dar dinheiro para uma pesquisa médica. Claro. Então, remédio barato tem muita televisão falando mal. Tem muito hospital chique falando mal. Um remédio caro vai chegar para o professor lá e falar, faz um trabalho aí, mas eu estou te ajudando aí, né? Então, sempre vai ter alguém falando bem ou mal. E 80%, 90% dos trabalhos científicos no mundo são porcaria. Estatística divina. Sim. Pode manter Não isso. tem como falar, né? Qual é a substância do cigarro que faz mal? Tem 5.000, cara. Vai ter um trabalho falando que tem uma substância que faz bem, porque deixa acordado, porque tira o apetite. Sim, mas tem 4.999 Que fazem mal, né? Então, Sim. a questão é assim, não é um bom negócio. Sim. Inclusive eu já ouvi falar de uma pesquisa que o cigarro eletrônico cura efizema pulmonar. Não, isso é besteira. Enfisema, o que é enfisema? O pulmão tem alguns bilhões de bolinhas cheias de ar. Né? Imagina bexiga de crianças, de festa. Sim. Eu enchi a bexiga, tem um monte Os de ar alvéolos. dentro. Aquilo é um alvéolo. Isso. Agora imagina eu pegar um monte de bexiguinha e amarrar tudo junto num tubo só. É o pulmão. Eu tenho 1 bilhão lá de bexiguinhas, que é o alvéolo, e uma traqueia que enche aquilo de ar. Quando você tem enfisema, você destruiu algumas bexiguinhas. Não tem volta. Você cortou o dedo, não tem volta. Você cortou a perna, não tem volta. Isso não é lagartixa, Então, né? enfisema é destruição da área pulmonar. Aquilo ali morreu. Vira uma caverna e não uma bexiguinha. Minha mãe Naquela parte você perde a capacidade de encher de ar e Isso. oxigenar. E aquilo A não minha mãe troca faleceu por enfisema. enfisema. Ela tinha 10% só do... Porque ela era fumante. Fumante e teve algumas... O cigarro, infelizmente, bebida alcoólica. Mas vão tomar todo dia um copinho. Sim, mas se o teu... copinho. Entendeu? Bebida alcoólica é álcool. É uma carga de açúcar junto com álcool. Tem que lembrar que todos os álcoois vieram dos carboidratos. Sim. Então, quando eu Dos como cereais, carboidrato, sim. quando eu como arroz, feijão, batata, mandioca, milho, beterraba, eu estou comendo álcool. Tô Sim. comendo açúcar. Isso vai virar álcool no nosso corpo. Sim. Então, quando eu como todo o carboidrato mesmo, natural, bonitinho, lá no intestino aquilo vai virar álcool. Você come um Doritos alcoólatra. E o narguilé, doutor? Você tem uma opinião sobre? O que tem dentro daquele negócio que eles colocam carvão e aí... E o que tem lá dentro? Carvão. E que mais? Então. Exatamente. O que mais tem lá dentro? Prejudicial, Pode ter né? tudo que você imaginar e que Sim. talvez nem imagine. E tá tudo ligado a hábito, né? Exatamente. Ligado a hábito. É perigoso também. É assim, quando você fala, eu vou comer uma picanha, eu tô vendo um pedaço de picanha. Eu vou no restaurante japonês, eu tô vendo o atum, né? Então você vê. Quando você compra um produto desse tipo, o cigarro... Você não vê. Você não sabe o que tem ali dentro. É igual a salsicha. A salsicha ninguém sabe o que tem. Não. Quando você compra algo do mercado... Salsicha é um mistério, né? Você não sabe o que. Você compra requeijão. Metade do requeijão é farinha hoje. Pois é, doutor. Aí a gente, né? O senhor falou aí de toda essa questão de. A gente vai sair daqui comendo couve. Não, você viu que eu não mexi nem hoje. Eu também. Isso aqui ficou intacto. Mexi, né? Eu comi 2, eu tô me sentindo Então vamos mal. lá, doutor. A gente tá aí já. Vamos falar sobre isso. Caminhando assim. Antes eu quero só falar, pra gente falar um pouquinho mais do livro do senhor. A gente tem um outro parceiro que fala também, que tem a ver com saúde mental, que é a Famari, que é um laboratório de manipulação, que trabalha com algumas coisas e vou deixar que a tua lá falhe aí. A Famari é um laboratório de manipulação Fabi, de beijo. fórmulas farmacêuticas, dermocosméticos, maquiagens veganas, e eles são comprometidos em promover saúde, beleza e qualidade de vida para os clientes dele. Somos clientes dele, né, Moreira? Inclusive, ela vai mandar algumas coisas para mim, eu vou mostrar para vocês, né? Ela já fornece lá, eu tenho... ela me fornece vitamina D, aquele ômega 3, glutamina, né, que ajuda, né, Vitamina D. Tá? Então, a Famari, ela trabalha com muita seriedade, é verdade mesmo isso. E a Fabi, ela tem um carinho muito especial, ela dá uma atenção muito, muito grande nessa questão. E é uma parceira nossa que trabalha aí, nos ajuda a promover essa questão de saúde e tal. E tem produtos, ela ficou... Aliás, Fabi, eu estou aguardando o kit aí de
Skincare. de skincare masculino. Até porque isso tá muito, né, doutor? A gente tem que se cuidar agora, né? Mais do Agora... que... hoje a gente tá se cuidando mais, né? O homem Só pessoa assim, eu venci o Covid, agora eu vou cuidar Não, porque antes era uma coisa muito mais da mulher. Isso Sim, também evoluiu, homem, né? Até mesmo essa questão da alimentação. O homem é aquela coisa... Moreira, eu não sei, você daqui, eu já vou lá na sua clínica e vou lá fazer uma horta pra mim, eu só vou comer coisas da horta agora. Não, eu vou te internar lá, né? Mas me interna, porque agora eu só vou comer coisas orgânicas depois dessa aula aqui. E aí, doutor, a gente tem mais uns minutos aí, eu quero aproveitar aí da experiência do senhor mais uma vez. O senhor falou do café da manhã, né? Que eu já gravei aqui, vou colocar em prática. E do almoço para o jantar. Aí uma coisa que acontece comigo, que eu queria perguntar para o senhor. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu diria que há uns 5 anos atrás, eu comia 2, 3 pedaços de pizzas à noite e ótimo. Hoje, se eu comer um pedaço de pizza à noite, eu não durmo bem. É verdade. Claro, Moreira. Por que, claro? Porque o seu estômago tá fazendo digestão, aquela energia vai toda pro seu estômago. Mas quando eu era mais novo, isso tem a ver, doutor? Quando eu era mais novo para hoje? Então hoje, às vezes eu tenho vontade de comer pizza, eu como, mas já pensando assim, eu vou sofrer... Seu Fusca tá ficando, né? Mas eu vou... Meu Fusca. Eu vou comer, mas eu sei que eu vou sofrer. Mas acaba comendo porque é gostoso, né? Normalmente a pizza a gente associa a sexta, ao sábado. Tem a ver com a idade? Tem como prevenir isso de uma maneira que eu possa saborear uma pizza sem sofrer durante a noite? Vamos pensar naquele Fusca que você ganhou quando nasceu. Você tá com um Fusca há 50 anos. Tá. Não dá para trocar o motor, não dá para trocar o escapamento, não dá para trocar a lataria. Não dá para trocar vela, platinada, aquelas coisas que tinham lá no carro. Sim. E tem o filtro de óleo, tem o filtro da gasolina. Com o tempo eles vão sujando? Vão. Se você botou muita porcaria no carro, muito óleo vagabundo, muita gasolina vagabunda, vai piorar. Tá. Mas mesmo que você tenha feito tudo certinho, com o tempo a gente fica velho. Então o fígado está envelhecendo, o pâncreas está envelhecendo, os rins estão envelhecendo, a visão está envelhecendo, o sistema está ficando velho. Se a gente cuidou bem, a gente vai envelhecer mais devagar. E o que a gente precisa para poder comer uma pizza, uma feijoada, né? Uma mocofava? À noite. Né? Uma mocofava, quem não conhece. Então, assim, uma delícia. Um cassoulet, né? São tem muita proteína, tem muito feijão, né? Ou fava, tem linguiça, tem costelinha, né? A pizza tem muita gordura, tem muito queijo, tem queijo gorduroso, tem lá a calabresa, tem a massa. O que você vai precisar para digerir esse material? Você vai precisar do cérebro recebendo informações da língua. Aí o cérebro vai falar, estômago, se prepara. Chegando. Tá chegando bom. A placa preta do seu Fusca já Aí já vai avisar o fígado, se prepara a bile, vai avisar o pâncreas, prepara aí o suco pancreático, prepara o suco gástrico, Só que eles já estão com 54 anos de uso. Eles vão falar, pô, mas de novo, esse cara vai insistir nisso. Então coma como um rei pela manhã. Então, uma rainha no almoço. E à noite um pouquinho mais... como seja um plebeu, mais controlado. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, mesmo cuidando bem, à noite a digestão não vai ser tão boa quanto de manhã. Segundo, esse valor calórico gostoso que a gente come à noite vai ficar no sangue circulando, porque eu não vou queimar. Eu enchi o tanque do meu carro e botei ele na garagem. A gasolina vai ficar lá, não vai embora. De manhã tá lá. Eu enchi o tanque do meu corpo com coisas que eu podia ou não podia. Mas eu fui para a cama. Aquilo vai ficar no sangue. Ele vai virar gordura nas artérias, no fígado, no rim. Mas eu não comi gordura. Mas vai virar gordura. Porque todo açúcar vira gordura. Né? Então, o problema da gente é que a gente vai ficando mais velho, a refeição noturna vai ficando mais difícil. Agora, se você falar, vou comer pizza de manhã, provavelmente você não vai ter isso. Porque de manhã você tá com pique. Guarda pra pizza pra amanhã. Eu não consigo fazer isso. Minha esposa, por exemplo, faz. Ela de manhã pega e tem que ser fria. Ela consegue com café com leite. Eu fico assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Pra mim, pizza, olha que coisa, como é o nosso cérebro. Quando eu falo de pizza, eu penso à noite. Ou sexta e sábado. Mas é uma esquematização psíquica. A gente vai no almoço rodízio de pizza. Agora, uma pipoca à noite.
uma baldada de pipoca com molho de pimenta. Que Morena, só vai dormir, só toma água e vai dormir, Morena. Então, a pipoca... Não, deixa eu aproveitar aqui. Vai dormir. A gente tá com um especialista a aqui. pipoca é grão de milho. Até porque vocês possam entender também. Pipoca é milho. Tá. É milho de pipoca. Depende de como eu vou fazer. Né? Antigamente a gente pegava uma panela, botava umas gotinhas de óleo. Ou banha de porco. E botava lá para fritar com um pouco. Então ela tem um pouco de gordura. Mas basicamente ela é um grão, é um carboidrato. Ela em si tem um valor calórico baixo, a gordura aumenta. De micro-ondas, a maioria deles tem muita gordura. Então já é ruim. Então, comer um balde de pipoca não é um grande problema, desde que você diminua a gordura que você fez aquilo ali. Diminua o sal que você fez, porque você vai comer à noite, não é bom ficar com a pressão alta de madrugada. Tá. Então, diminui o sal, diminui a gordura. Pode botar pimenta, a pimenta não faz mal, ela é até anti-inflamatória, né? Então, legal. Adoro. Pode botar umas gotas de vinagre? Pode. No Gosto interior, também, gosto. Amo colocar um vinagre. Tudo isso pode. Vinagre é o vinho agre, vinho azedo. Sim. Né? Mas são algumas gotas, não vai te deixar bêbado. Né? Sim. Então pode. Agora, qual é o valor calórico de um balde de pipoca? De 150 a 200 calorias. O problema é a gordura. Então, diminua a gordura, diminua o sal e tudo bem. E a de micro-ondas é pior, porque você sente até a gordura no sal da boca. Tem marca boa. Não, de micro-ondas eu não Tem não uma curto. marca que eu consigo comprar, que eu consigo comer e eu gosto. De micro-ondas eu sempre falei jamais, vírgula, até achar essa que eu gosto. O que eu descobri já também não é uma descoberta, nossa, isso todo mundo deve saber. É que se você pega a pipoca normal, sem ser de micro-ondas, e coloca num Um saco de papel, de pão, né? E você coloca no micro-ondas, ela estoura como Sim, se fosse normalmente. e ela fica e ela não é gordurosa, né? Então, normalmente eu faço isso, mas é que eu gosto olha que interessante, do processo de você colocar na panela, de mexer ali. É só diminuir o óleo, vai estar tudo bem. Mas você vê, isso é um brinde, é um presente, né? É um presentinho que você está ganhando, porque você está fazendo tudo certinho. Sim. Agora, a digestão não é difícil. Por quê? Porque é carboidrato com um pouquinho de gordura. Sim. Entendeu? Pra gente fechar, doutor, nossa, que aula, né? Que delícia aqui. O que o senhor diria, então, de manhã, o senhor falou, né? De manhã, coma como um rei, na hora do almoço. Uma rainha. E à noite? Como um plebeu. Plebeu é aquele vocabulário, para quem não entende, é assim, alguém mais que não tem tanto dinheiro, não tem tanta comida. Tantos recursos. Né? Mas, na realidade, é o seguinte, o almoço e o jantar tem que ser igual. A quantidade do jantar um pouquinho menor. Mas o ideal é que toda refeição, almoço e jantar, tenha a proteína de origem animal de uma maneira magra. Pode comer porco? É só fazer magro. Pode comer frango? É só fazer magro. Pode comer frango a passarinho? Aí já diminui, não é todo dia. Mas Segunda pode, coisa, né? Pode, não é proibido. Tudo pode, né? Quando alguém fala, qual é a dieta da Dona Eva? Que eu sempre falo, cara, é para comer tudo que você gosta. Mas tem que merecer. Então, eu fiz tudo certinho, agora no sábado eu quero um frango a passarinho. Entendeu? Aí eu vou num lugar bom, que faça um frango a passarinho bom, se possível no almoço. Por quê? À tarde vamos passear, vamos lá no Ibirapuera andar, para queimar um pouco daquilo que eu comi. Entendi. Evita jogar isso para de noite. Né? Bebida alcoólica, a gente deixa para de noite. Procurar deixar para o almoço, porque à tarde eu vou queimar. Então, a verdura, o legume em grande quantidade, picado, cru. Depois a verdura e o legume cozido. Refogado, bem feitinho. Diminuir as gorduras em geral, diminuir produto químico em geral. Mas eu sempre digo, uma boa refeição permite que você coma bugiganga, se você merecer. Né? Então, o meu livro Você é o que você come, esse daqui, não fala de refeições. Vou colocar Ele fala no... doutor tá com de como cuidar da tua saúde. Agora, quando eu falo da dieta da Dona Eva, a gente tem até tem um curso no meu site. Mas pode falar, né, doutor? Por favor, qual que é o site, doutor? O site é www.carlosmachado.med.br. Olha lá, gente, entra lá. Vou mostrar aqui, ó, gente, ó. Esse é o livro aqui que eu vou ganhar um, né? Vou ganhar um, se não fosse ganhar, já tô pedindo. Você é o que você come. Como melhorar sua pele, seu corpo e sua saúde. Que a pele que é o maior órgão do... Se você começa a comer melhor, você vai mudar a pele do milho. Vamos falar o exemplo do milho. Que o senhor falou do adubo. Uma boa alimentação, né? vou melhorar o grão do milho, o dente e a gente melhora a saúde. Quando eu falo da dieta da Dona Eva, a gente tem lá no meu site, carlosmachado.med.br, tem o link do livro, que não tem mais nas livrarias, já esgotou. É o final da terceira edição. Parabéns, doutor. Parabéns. Que bom. E tem o curso da dieta da Dona Eva, que tem um livro de receita gratuito.
É um livro que a gente pegou uma chefe muito legal de cozinha e fizemos lá 60 receitas de almoço e de jantar com a dieta da Adão e Eva. E todo mundo que fez falou, cara, eu estou gastando pouco dinheiro agora. Economizei no mercado e na padaria. E todo mundo fala assim, eu continuo comendo as coisas que eu gosto. Só que agora de uma maneira mais equilibrada. Tudo muda. O que eu acho interessante, doutor, e queria parabenizar o senhor que a preocupação do senhor, né? Que o foco aqui é que as pessoas envelheçam com saúde, né? Isso é que é legal, né? Porque a gente está vivendo mais, como o senhor falou no início, né? Aumentou aí a expectativa. Mas também não adianta a gente envelhecer e depender do outro e tal. Acho que é envelhecer e poder dar conta de levantar, né? Assim, ser independente. E esse livro, gente, ele ensina justamente isso, né? Você ficar jovem até o final da vida, né? Envelhecer com saúde, entender por que você engorda. Então, tudo isso está aqui nesse livro. Você é o que você come. E como o doutor falou, eu posso comer de tudo, desde que eu tenha regra, desde que eu tenha limite, desde que eu tenha um programa, consciência, tudo isso ultrapassa pela saúde mental. Nossa, a gente podia ficar falando mais tempo aqui, né? Mas a gente está chegando aí ao final e, poxa, a gente quer agradecer demais, doutora, a aula que o senhor nos deu aqui, né? Vou melhorar o meu café da manhã, vou melhorar aí o meu almoço. Eu também vou te entregar trabalhar. O meu livro, que é o Emagrecimento Emocional, vai na mesma linha, né? Obrigado. Como psicanalista Vou deixar aqui. no livro, é basicamente a mesma linha de pensamento. Obviamente que o senhor tem muito mais instrução que eu, só que eu falo da parte psicanalítica sobre as emoções, que as pessoas comem as emoções dela, e eu desenvolvi um método para que as pessoas tenham consciência do que elas estão ingerindo e que elas entendam que elas estão ingerindo, na verdade, emoções. Antes de dar a palavra final para o doutor, claro, né, com certeza. Olha o que está escrito aqui, gente. Olha que interessante esse livro. É muito bom, porque tem tudo a ver, ó. A epidemia dos de drogas, desde o fumo, álcool, cocaína até o crack, também tem comprometido a saúde de toda a família, desde do usuário. Então, não é só sobre alimentação, fala de tudo, de toda essa questão da saúde mental que a gente defende aqui, que a gente usa esse momento para poder falar sobre saúde mental. Então, a gente quer agradecer, doutora. Muito obrigada, doutor. Obrigado pela aula, parabéns pela dedicação do senhor, para a gente ver a honestidade, o compromisso do senhor, e é isso que a gente espera mesmo. E que bonito dentro o da trabalho, saúde mental, trajetória. Né? Olha, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Obrigado por todo o apoio. E assim, eu fico feliz e, mais importante, eu quero que você se cuide. Só isso. É muito mais barato se você cuidar da tua saúde. Para cuidar da tua saúde, você tem que ter alguém que cuide de você e da tua família. E é isso aí. Sigam lá, Dr. Carlos Machado. Ele tem lá no site dele, carlosmachado.med.br. Tem Instagram? O Instagram, o Facebook, YouTube, TikTok. Fala aí, doutor. E Twitter é tudo igual. @Dr. Carlos Machado. Vocês estão pensando que o doutor é? Atualizadíssimo. E a gente quer agradecer, então, a audiência. Doutor, mais uma vez, gratidão, muito obrigado. A gente quer agradecer a Fênix, Famari, Miami Compras Oficial, Clínica Moreira, Tua lá com o seu curso Saia do Buraco. Gente, vão atrás lá, porque é sensacional a história dessa mulher aqui, e a gente quer agradecer mais uma vez a vocês. Doutor, de novo, muito obrigado. Gratidão, obrigado. O senhor continue aí, que o senhor viva até os 110 aí, dando aulas pra gente, com muita saúde aí. Obrigado. Muito obrigado. Saúde para todos também. Obrigado pelo convite. Até a próxima. E eu fico esperando que vocês visitem lá minhas mídias sociais. Vamos visitar, com certeza. E o livro está à disposição no meu site por enquanto. A 4ª edição vai só no 2º semestre. Então vamos lá, gente. Vamos no site, vamos lá, vamos aprender aí. Vamos cada vez mais. Parceira também. Obrigado, doutor. Valeu. Uou! Obrigado.